Ela deu seu último suspiro, achando que havia escapado de uma vida insuportável. Mas, de repente, acordou 10 anos antes, em sua noite de núpcias. Agora, ela quer tomar o destino em suas próprias mãos. Inscreva-se no canal e eu lanço a segunda parte. Deixe um like neste vídeo pelo meu esforço. Cássia sentou-se na cama. Ela pensou no fato de ter vivido um mês a mais do que esperava. Ela havia feito muito nos últimos 4 meses, mas não havia sido o suficiente para que Lucy e Rael vivessem bem. Abrindo os olhos cansados da doença, Cássia se perguntou se já havia vivido para si mesma. O Império Simone havia se levantado contra o Império Berut. Um plebeu chamado Zester desempenhou um papel importante na guerra. O imperador o honrou com o título de barão. Cassia se casou com ele, o barão Zester Gris. Cássia tinha ótima aparência e era de uma família de condes, mas se tornou esposa de um mercenário que se tornou nobre. Apesar disso, Cássia viajou para as terras de Gris sonhando com um casamento feliz. No entanto, seu casamento não foi capaz de fazer seu coração pulsar de felicidade e amor. Para ganhar dinheiro, seu marido lutou em guerras civis, batalhas territoriais e apoiou regiões distantes. Quando o dinheiro era escasso, Cássia ficava na mansão e era muito frugal. Ela se perguntava se o marido gostava de matar, pois nunca tinha sido um bom marido. Em 10 anos, Cássia nunca tinha ouvido seu esposo dizer "eu te amo" para ela. Mas seus filhos Rael e Lucy, seu filho e sua filha, sentaram-se ao seu lado e pediram que ela não ficasse doente. Ela se preocupava com o que aconteceria com eles se ela fosse embora. Cobrindo a boca com a mão enquanto tossia, ela pensou em seu marido, que tinha ido defender o território Vish. Ela se perguntou se seu esposo teria ficado com ela se ela tivesse dito que tinha menos tempo. E imediatamente, a mulher se deu conta de que, se ela tivesse dito isso, nada teria mudado. Ele ainda recusaria, respondendo que sentia muito. Ela não queria morrer, lembrando-se da atitude rude dele para com ela. No entanto, havia as crianças, a criada e o mordomo, que em lágrimas imploravam para que ela não os deixasse. Cássia perguntou quando ela iria embora. O mordomo respondeu que sua equipe deixaria Gris assim que ela os deixasse. Ela disse calmamente que, como dona da casa, tinha de facilitar a vida deles. Os empregados responderam que todos sempre a considerariam a senhora, pois ela era a única que governava o território de Gris. Fechando os olhos, Cássia finalmente percebeu que nunca havia vivido para si mesma. De repente, a porta se abriu e a voz alta de seu consorte foi ouvida gritando: "Cássia!" Ao entrar no quarto, Zester parou por um momento para recuperar o fôlego enquanto entrava correndo. Abrindo os olhos e vendo o marido em pé à sua frente, Cássia respondeu surpresa: "Senhor?" Ele se aproximou dela e se sentou ao lado da cama. Ela perguntou com tristeza: "Por quê?" A criada pediu que ela dissesse ao seu senhor o que mais desejava. Zester olhou com tristeza para a esposa e pediu que ela lhe dissesse o que queria. Cássia perguntou se ela poderia pedir qualquer coisa. Ele respondeu que é claro que ela podia. Seus olhos quase sem vida olharam para ele. Ela disse que queria um colar de pérolas. Zester ficou surpreso. Ele não entendia por que ela estava pedindo sua permissão para comprar essa joia. Ela explicou que não podia pedir algo luxuoso quando ele trabalhava tanto para ganhar dinheiro. Zester perguntou por que ele estava ganhando tanto dinheiro se ela não ia gastar o dinheiro. Olhando para ele com tristeza, Cássia disse que também queria ir para a Aura, a capital. O homem respondeu rapidamente que eles poderiam fazer isso. Cássia sentiu que não podia obrigá-lo a ir agora, pois ele tinha acabado de voltar da guerra. Ela pediu que ele encontrasse uma nova esposa quando ela morresse. Mas Esther se recusou a fazer isso. Limpando o sangue dos lábios com a mão, Cássia perguntou silenciosamente se ele atenderia a seus desejos. Zester prometeu comprar centenas de colares para ela, levá-la para a capital e jurou que nunca mais se casaria. Cássia pegou uma folha da mesa e respondeu que ele só foi gentil com ela quando ela estava morrendo. Mostrando-lhe a proposta de dissolução do casamento, ela pediu que ele assinasse o documento. Pegando o documento em suas mãos, ele começou a lê-lo. Foi como se ele tivesse sido atingido por um raio enquanto lia. Cássia o observava em silêncio. Quando ele chegou ao fim, Zester olhou para ela de forma interrogativa. Sua consorte havia começado a tossir novamente. Mal conseguiu cobrir a boca com a mão, que estava suja de sangue. Depois disso, ela desabou na cama, dando seus últimos suspiros. As crianças e os criados imploraram para que ela não os deixasse. O homem olhou com tristeza para a esposa e ouviu os gritos dos filhos. A criada correu até Cássia e, soluçando, chamou-a, implorando que a senhora não os deixasse. As crianças chamaram por sua mãe, que permaneceu em silêncio. Zester pegou o documento de divórcio em suas mãos. Ele o rasgou em pedaços e disse enfaticamente que jamais se casaria uma segunda vez. Abrindo os olhos lentamente, Cássia se perguntou se aquilo era o céu. Depois,
Ela se perguntou se, após a morte, as pessoas vão para o céu em sua forma original. A garota fechou os olhos novamente e começou a orar fervorosamente ao Senhor. Quando não obteve resposta, abriu os olhos novamente e perguntou quando o Senhor viria. Mas, infelizmente, não houve resposta e nada mudou. Tudo isso a deixou alarmada. Ela olhou ao redor com cuidado e ficou chocada com o que viu. Ao seu lado, na cama, seu marido dormia docemente. Seu corpo musculoso mal estava coberto pelo cobertor. A garota gritou alguma coisa, caiu imediatamente na cama e se escondeu rapidamente debaixo do cobertor. Com o barulho, o marido acordou imediatamente e perguntou se ela estava bem. Ela não conseguia acreditar em seus olhos. Cássia perguntou calmamente o que ele estava fazendo. O homem não percebeu o que estava acontecendo. Ele perguntou, surpreso, o que ela queria dizer. Em meio às lágrimas, ela perguntou por que ele a estava seguindo. Ela não queria mais vê-lo. O homem a ouviu em silêncio, sem entender o que havia acontecido para que ela agisse daquela forma. Enquanto se abraçava, Cássia pensou que teria de passar pelo inferno antes de ir para o céu. Ela pediu a Deus que se apressasse e a tirasse daqui. De repente, um cobertor caiu sobre ela. Seu marido se aproximou e a cobriu gentilmente com o cobertor. Ela fechou os olhos e tremeu. Mas, surpreendentemente, o marido não a tocou. A moça olhou para ele com cautela. O homem permaneceu em silêncio. Ele não sabia como reagir ao comportamento dela e não entendia o que havia feito de errado. Cássia o observava em silêncio. De repente, o olhar dela foi atraído para o corpo nu dele. Suas bochechas ficaram vermelhas. A garota pediu a Deus, com a voz trêmula, que a salvasse daquele inferno. Zester, vestindo seu roupão, percebeu que ela era o tipo de pessoa que expressava desagrado depois de tudo o que havia acontecido. Mas Cássia não disse uma palavra e silenciosamente o observou vestir o roupão. Depois disso, Zester saiu rapidamente do quarto, fechando a porta ruidosamente atrás de si. Ela percebeu que tinha voltado no tempo 10 anos e que essa era sua primeira noite com Gris. Ela teve que viver esse pesadelo novamente. Deus provavelmente não sentia pena dela. Pelos seus sentidos, Cássia tinha certeza de que aquela tinha sido a primeira noite de núpcias deles. Ela não entendia por que havia viajado 10 anos para o passado em vez de 20. Ainda assim, Cássia percebeu que isso não importava, pois ela ainda seria a baronesa. Ela sabia que antes o imperador queria dar a Zester uma recompensa ainda maior. Ele havia convocado o pai de Cássia e perguntado se sua filha aceitaria o lugar de amante na casa de Zester. O imperador queria dar ao Zester o título de Centro de Poder, que era bastante prestigioso. Havia 3 princesas na corte, mas nenhuma delas era filha do próprio imperador. Cássia pensou que, se ela tivesse voltado no tempo na noite anterior, não precisaria pensar em sua reputação se fosse mandada embora. Durante a noite, os recém-casados ficaram sozinhos um com o outro. Com a testa franzida, Zester olhou para sua consorte sem dizer uma palavra. Alegando que não estava com vontade no momento, o homem se preparou para sair. Cássia imediatamente agarrou sua manga, pedindo desculpas. Zester se virou, olhando para ela com um olhar silencioso. Envergonhada, a garota pediu que ele não fosse embora, pois se ele fosse, ela seria ridicularizada. Continuando a segurar a manga dele, Cássia disse que sabia que não gostava dele, mas mesmo assim, em resposta, Zester continuou em silêncio, como se estivesse pensando no que fazer em seguida. Algum tempo depois, Cássia, envergonhada, olhou para Zester com lágrimas nos olhos. Pairando sobre ela, Zester estava desajeitado e, de certa forma, desconfortável. Cássia se lembrava daquele momento como um dos 5 piores dias no Greaves Palace. Tudo aquilo a irritou e a garota disse com raiva: "Que Deus ruim você é!" Ao ver um espelho por perto, Cássia saiu da cama e foi até a penteadeira. Olhando para si mesma, ela se lembrou de que tinha cabelo curto antes de morrer. Na época, havia uma fome em suas terras, e o estado de Vichy começou a fazer perucas. As mulheres dos Gris cortaram seus cabelos curtos, vendendo-os às Vichy para alimentar suas famílias. Cássia vendeu seu cabelo prateado, que era extremamente valioso, para ajudar as pessoas. Agarrada nervosamente ao cabelo, ela temia que toda aquela escuridão voltasse a acontecer nesta vida. Mas depois de pensar um pouco, ela percebeu algo importante. A garota se deu conta de que morreria em 10 anos de qualquer maneira, e decidiu não sofrer novamente. Ela queria pegar o que quisesse e fazer o que quisesse sem repetir seus erros. Sorrindo, Cássia pensou em aproveitar os luxos e ser preguiçosa. Mas depois de pensar um pouco, ela percebeu que não queria fazer mais nada. Ainda assim, ela queria gritar com seu esposo, mas decidiu não fazê-lo por enquanto. Imediatamente, ela teve a ideia de que não deveria ficar com ele e deveria se divorciar. Pensando no fato de que ele não se importava com ela em sua vida passada, ela queria o divórcio. Embora gostasse dele,
Cássia sentia que Zester não tinha sentimentos por ela. Sua cabeça estava cheia de guerra e dinheiro, e ele não se aproveitava da situação dos pais dela. Cassia queria voltar para Luberno após o divórcio e aproveitar sua juventude. De repente, ela pensou em Rael e Lucy, e percebeu que, se eles se divorciassem, então, ela não queria passar a vida sem filhos. Ficou pensando em como mostrar a eles a luz do mundo. Ela decidiu que faria qualquer coisa para ver seus filhos novamente, mas estar perto de seu marido a assustava. Cássia havia aprendido no passado que outros homens se comportavam carinhosamente com suas esposas em particular. Somente ela e seu marido tinham problemas. Isso aconteceu quando Cássia estava grávida de Rael. Quando o marido soube da gravidez, olhou para ela em silêncio, pensando em algo. Em seguida, agradeceu-lhe friamente pelo trabalho árduo, sem demonstrar nenhuma emoção de alegria. Com os punhos cerrados e nervosa, Cássia não entendia se ele não podia fingir estar feliz. A garota se lembrou do cuidado com que havia escolhido os nomes de Rael e Lucy. Embora Cássia estivesse com raiva do marido, ainda assim não podia se divorciar sem ter os filhos. Sua cabeça doía muito ao pensar na gravidez, nas crianças e na vida deles. Por isso, decidiu tirar um breve cochilo e depois pensar em como viver essa vida. Cobrindo a boca com a mão enquanto bocejava, ela queria ver o portal do céu ao acordar. Depois de dormir, Cássia se vestiu e se penteou, amarrando o cabelo com uma fita azul. Olhando decididamente para frente, a garota cerrou os punhos. Ela não tinha um plano, mas estava pronta para ficar de cabeça erguida diante de seu cônjuge. Caminhando até a porta, ela abriu abruptamente. À sua frente, Cássia viu o mordomo Paul, que ficou surpreso ao vê-la. Ele imediatamente se apresentou a ela e quis mostrar-lhe a mansão, além de designar uma camareira. Ela não queria assumir os deveres de Paul e o controle da propriedade de seu marido. Então, Cássia respondeu que eles discutiriam as coisas mais tarde e que ela precisava conversar com seu esposo. Paul ficou surpreso. Ele perguntou se poderia acompanhá-la até a casa do barão. Cássia respondeu que ficaria feliz se ele a levasse. Afinal de contas, foi ontem que ela chegou aqui. Ela se lembrou de que Zester estava apenas em seu quarto, sala de aula e escritório, e agora ele estava no escritório. Paul a levou até a porta do escritório do barão. Cassel lhe agradeceu pela escolta. Ao entrar na sala onde seu esposo trabalhava, ela estava pensando em algo e parecia triste. Zester estava ocupado com os negócios. Ele ficou surpreso ao ver que sua esposa tinha vindo vê-lo. O homem não entendeu por que ela veio. Então perguntou o que havia de errado. Cássia permaneceu em silêncio e não deu nenhum sinal de que o comportamento e a pergunta dele a incomodavam. Ela foi silenciosamente até a mesa e pegou uma cadeira que estava próxima. Sentada na cadeira, Cássia anunciou em voz alta que tinha algo que queria dizer. Zester perguntou o que era. Ela revelou que Paul a havia informado que, como dona da propriedade, ela deveria assumir todos os deveres. Colocando sua pena de lado, Zester respondeu calmamente que isso estava correto, mas Cássia explicou que ela não era boa nisso e que só traria prejuízos para toda a casa. Ela não estava preparada para esse casamento e não queria cumprir os deveres de um cônjuge. Em uma vida passada, Cássia havia trabalhado muito, adoeceu e morreu. Ela estava determinada a não repetir o erro. Cássia perguntou se ele desaprovava o desejo dela de não cumprir os deveres de uma senhora. No entanto, Zester não se importava. Ele a deixou fazer o que quisesse. Percebendo que ele não estava brincando, Cássia disse que ainda não estava indo trabalhar. Zester não se importou com isso. Ele ficou surpreso, como se tivesse diante de si uma garota diferente da de ontem, e então se deu conta de que havia agido de forma diferente no passado. Observando calmamente a franqueza da garota, Zester disse que se houvesse algo com que ela não estivesse feliz naquela noite, ela poderia dizer. Cássia respondeu dizendo que tinha havido um mal-entendido, acrescentando que ela nunca tinha se relacionado com homens antes, portanto não podia dizer nada a respeito. O homem ficou chocado quando ela também disse que não achava que a intimidade física com um homem a enojaria, mas quando conheceu Zester, ficou convencida. Suas palavras, como flechas, feriram profundamente o ego dele. Atônito, Zester permaneceu em silêncio por um tempo até que Cássia o chamou. Ele olhou para ela. Cássia perguntou se ele a deixaria fazer o que quisesse. Quando começou a escrever algo, ele respondeu que deixaria Paul saber de tudo e que ela poderia fazer o que quisesse. Com todas as suas preocupações resolvidas, ela saiu do escritório dele. Zester não a deteve. Assim que a porta se fechou, o homem apertou os lábios nervosamente, pensando nas palavras dela. Em um pedaço de papel, ele involuntariamente escreveu as palavras, mas eu realmente gostei. Ao ver o que havia escrito, ele ficou ao mesmo tempo furioso e envergonhado, gritando o que era. Rapidamente, rasgou a folha em pedaços e jogou tudo no chão. Segurando a cabeça com a mão, o homem tentou se acalmar. Pensou em sua esposa. Se Cássia Ruberno não fosse do Império Simon,
ninguém saberia de sua existência. Ela era a filha mais velha do conde Ruberno, mas se casou com um mercenário que se tornou um nobre. Embora o casamento fosse apenas no papel, o relacionamento deles não era diferente do normal. Ela ainda tinha status e uma posição intocável. Ao ver a bela e jovem esposa, Zester ficou constrangido, corou um pouco e permaneceu em silêncio. Cássia disse alegremente que, embora fosse jovem e não soubesse muito, faria o melhor que pudesse. Ela só podia desejar sinceramente que suas terras prosperassem ainda mais. Zester também se lembrou da expressão no rosto de Cássia quando ela lhe pediu para não ir embora naquela noite. Olhando para ela naquele momento, o homem pensou que nunca havia desejado estar perto de uma mulher antes. Ele sentiu que estava prestes a perder a cabeça, mas ainda assim se aproximou cuidadosamente de sua esposa. Para não deixar Cássia desconfortável, Zester evitou tocá-la o máximo que pôde. A cada vez, ele se detinha fechando as mãos em um punho. Zester fez o melhor que pôde para deixar sua esposa confortável. Com a cabeça baixa, o homem genuinamente não entendia por que Cássia acabava respondendo a ele de tal maneira. Franzindo a testa, Zester pensou consigo mesmo que preferia ficar sozinho. Sob o peso de seus pensamentos, ele ponderou se deveria ou não pedir desculpas a Cássia pelo erro que havia cometido. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Era o mordomo. Zester respondeu rapidamente que ele poderia entrar no quarto. Ele perguntou a Paul o que havia de errado. O mordomo queria lhe contar algo sobre a senhora. Paul disse que ele deveria passar as tarefas para ela e que isso levaria algum tempo. Em sua opinião, durante as verificações de terras, ela poderia conhecer os empregados. Mas Zester respondeu que todas as tarefas ainda estavam a cargo do mordomo. Ele explicou que sua consorte ainda era jovem e precisaria de tempo para se acostumar. Paul olhou para ele com surpresa. Zester perguntou por que ele estava olhando para ele daquela maneira. O mordomo se desculpou e explicou que era a primeira vez que o ouvia falar tanto. Ele também ficou surpreso com o fato de o mestre estar cuidando bem da senhora. Zester pensou por um momento e depois disse: que continue assim. Paul sentiu que precisava falar com a senhora e pediu, informando-a de sua decisão. Ele também perguntou quando a senhora iria verificar as terras. Zester prometeu dar uma resposta mais tarde. Ao se virar para a porta, Paul sorriu e respondeu que faria o que o mestre dissesse. No momento em que Paul abriu a porta e quis sair, Zester lhe perguntou se ele estava ocupado. O mordomo respondeu que não estava ocupado e que estava disposto a ajudá-lo se ele precisasse de alguma coisa. Zester hesitou um pouco em sua resposta e, envergonhado, disse que estava curioso sobre algo. Paul se aproximou dele com relutância e perguntou sobre o que exatamente ele estava curioso. Zester desviou o olhar para o lado. Suas bochechas estavam coradas e ele tentou dizer algo. O mordomo pediu que ele falasse claramente. Zester respondeu que estava tentando dizer tudo. Vendo seu constrangimento, sorrindo, Paul pediu que ele contasse tudo. Mas Zester continuou em silêncio, com a cabeça baixa e com dificuldade para respirar. Em seguida, perguntou se Paul era casado. Butler respondeu que ele havia se casado quando estava na capital, mas sua esposa havia morrido há 2 anos por causa de problemas de saúde. Isso aconteceu antes de ele vir para cá. Zester se solidarizou com sua perda. Paul se perguntou se era sobre isso que ele iria perguntar. Sorrindo nervosamente, Paul ficou esperando a resposta de seu mestre. Lutando contra o constrangimento, Zester hesitantemente gritou para que o homem o ensinasse sobre relacionamentos íntimos com mulheres. Paul, atônito, perguntou se Zester estava presente com alguma dificuldade. Zester lhe explicou que era Cassia, pois ela disse que o odiava, e a expressão dela fez o homem se sentir péssimo. Com os braços cruzados sobre o peito, Paul ponderou sobre a gravidade do problema, se a garota tivesse decidido contar a Zester pessoalmente. Paul percebeu que seu mestre era inocente, mas não achava que ele fosse tão inocente assim. Pedindo desculpas, o homem observou que era improvável que ele tivesse conhecimento suficiente para ensinar. Além disso, seria rude ouvir sobre problemas pessoais. Depois de refletir, Zester concordou que não valia a pena falar sobre isso. Apesar disso, Paul ressaltou que era importante manter um bom relacionamento em um casamento e lhe falou sobre uma senhora que poderia treinar Zester. Perplexo, Zester perguntou por que a dama. Paul explicou que seria melhor se uma mulher o ensinasse, pedindo que ele não entendesse errado. Quando Zester perguntou quem ela era, Paul disse que seu nome era Lady Florent, oferecendo-se para contatá-la em breve. A expressão no rosto de Zester indicava dúvida, mas as palavras de Cássia ainda estavam ressoando em sua cabeça. Suspirando, o homem concordou com Paul, pedindo para entrar em contato com a mulher. Lady Florent era uma mulher de Greaves que ganhou fama por sua beleza, como uma aristocrata, e por sua capacidade de se comunicar com os homens.
Ela também era inteligente e habilidosa nas ciências humanas. Graças ao favor de muitos aristocratas, Lady Florent ganhava mais do que qualquer plebeu jamais poderia sonhar. Os homens não escolheram essa mulher, ela os escolheu. A fila para segurar sua mão podia se estender além da capital. Por sua vida luxuosa, Lady Florent recebia seu status, mas o título de Lady só podia pertencer a aristocratas natos, por isso havia casos de ridicularização. Refletindo consigo mesmo, Paul notou que Lady Florent estava agora mesmo em sua cidade natal para fins médicos. Felizmente, ela havia concordado em treinar Zester, mas o homem estava preocupado com os rumores, e em particular, sobre como Cassia reagiria a outra mulher. Paul decidiu manter a boca fechada até que houvesse um mal-entendido. Infelizmente, Paul não poderia facilitar as coisas simplesmente falando sem rodeios sobre as preocupações de seu mestre. Paul assegurou a si mesmo que não haveria problemas, já que ele havia decidido estudar com seu mestre. Batendo na porta do quarto de Cassia, Paul pediu permissão para entrar no cômodo. Ela lhe deu permissão para entrar. Paul abriu a porta lentamente e entrou no quarto. A primeira coisa que ele viu foi o cabelo prateado de Cassia no chão. O mordomo ficou chocado e confuso com o que viu e então disse: "Senhora?" Cassia estava deitada em sua cama. Ela permaneceu em silêncio e olhou para ele com calma. Paul pensou que a patroa deve ter ficado bastante chocada em sua primeira noite. E se a senhora não se preparar bem, o mais rápido possível? Paul perguntou se algo a estava incomodando. Cassia respondeu que nada a incomodava e que estava aproveitando o tempo livre. Ela achava que Paul também precisava fazer uma pausa de vez em quando e não trabalhar demais. Cassia tinha certeza de que era importante cuidar da saúde, mesmo quando se era jovem. Paul ficou surpreso com o fato de uma garota de 17 anos dizer uma coisa dessas. Ele queria saber exatamente o que seu mestre havia feito com sua jovem esposa. Fazendo uma cara de indiferença, Butler bateu palmas. Ele indicou que tinha vindo para descobrir quem ela queria como sua criada. Paul sugeriu enviar as criadas uma a uma para ela, e se ela gostasse de alguém, ele a treinaria. Cassia concordou com ele. De repente, alguém bateu à porta. Uma mulher perguntou se Paul e a senhora estavam no quarto. Era Vita, que queria cumprimentá-los. Paulo respondeu que eles estavam conversando com a senhora naquele momento. Cassia perguntou a Paul se havia alguma razão para ele não deixá-la cumprimentá-la. O homem respondeu que não havia motivo. No entanto, havia. Cassia quis saber qual era o motivo. Ela achava que Paul estava exagerando ao tentar esconder dela a presença da mulher. Vita era amiga de infância de Zester e havia se tornado uma camareira da mansão no dia de sua nomeação. Por ser amiga de infância de Zester, ela era vista de forma diferente e chamada de Senhorita Vita. Cassia ficou furiosa e pensou que ele havia trazido Vita para traí-la. Ela se levantou rapidamente da cama e permitiu que Vita entrasse, embora Paul fosse contra. Cassia decidiu que, nesta vida, eliminaria qualquer pessoa que invadisse sua vida. Uma jovem entrou no quarto. Sorrindo, ela cumprimentou a senhora. Cassia pensou que essa senhora brilhante e gentil teria gostado dela se fosse um homem. Ela se irritou com o fato de Zester, depois de se casar com Cassia, ousar esconder sua amante. A garota fechou a porta e, sem obter resposta de sua senhora, chamou-a. Cassia voltou sua atenção para ela e perguntou se seu nome era Vita. Paulo permaneceu em silêncio. Ela respondeu que seu nome era Vita Berkeley. Seus pais estavam doentes e ela estava cuidando deles, e graças ao barão, agora estava morando na propriedade. Sorrindo, Cassia pensou: se seus pais estavam doentes, por que ela não estava com eles? Vita lhe disse que estava ansiosa para conhecê-los porque a mansão era chata e não havia ninguém da idade dela. Batendo palmas, Vita disse que ela e a senhora teriam o relacionamento mais adorável. Cassia perguntou a Paul se o fato de Vita e o barão estarem constantemente no palácio significava que eles eram próximos. Vita respondeu que eles não são parentes de sangue, mas se tratam como irmãos. Ela sugeriu que Cassia deixasse de lado as formalidades, mas Cassia sorriu e achou que Vita era mais louca do que qualquer outra pessoa que ela já havia conhecido. Em sua opinião, Zester deveria ter traçado uma linha entre aristocratas e plebeus. No passado, ao ver a reação de Cassia quando Vita chamou seu marido pelo primeiro nome, a moça imediatamente pediu desculpas à patroa. Vita, então, acusou a empregada de ter embebedado Zester, mas a camareira, assustada, respondeu que nem havia pensado nisso. Tomando Cassia pelos braços, Vita a aconselhou a mostrar todo o seu rigor para com os criados. Cassia percebeu que a culpa não era dos criados, mas não podia contrariar Vita porque Zester confiava nela. Zester não considerava Vita uma maid, por isso pediu a Cassia que não a tratasse como uma criada. Ele achava que todas as sugestões de Vita eram sugestões de sua esposa, e não havia motivo para suspeitar de nada. Zester era 7 anos mais velho do que Cassia, então eles se falavam formalmente. Mas ele se comportava de maneira diferente com Vita. Chamando o marido pelo nome,
Vita se desculpava, mas continuava fazendo o mesmo. Cassia teria que comer sozinha com a camponesa e então se conteria, pois não ousaria discutir com o marido. Todos esses pensamentos deram a Cássia uma dor de cabeça. Sem receber resposta, Vita chamou a senhora novamente. Arrumando-te o cabelo, Cássia respondeu que estava cansada e que a cumprimentaria em outro momento. O mordomo levou Vita até a porta e pediu que ela deixasse a senhora descansar. Em sua vida anterior, esse pesadelo com Vita durou 2 anos e tudo terminou quando Cássia ficou grávida de Rael. Devido ao estresse, ela corria o risco de abortar. Então Cássia ordenou que Vita fosse expulsa por causa disso. Para sua surpresa, Vita rapidamente arrumou suas coisas e foi embora. Um dia, Cássia chegou à casa de Zester e ouviu Vita perguntar a ele quanto tempo mais ela teria de esperar. O barulho que vinha do quarto de seu marido, Cássia se lembrou para sempre. Dessa vez, Cássia decidiu que, se o pegasse traindo, puniria os dois imediatamente. O dia seguinte chegou. O tempo estava lindo e a mansão estava tranquila. Logo, a convidada Lady Florent chegou à mansão. Franzindo a testa, a mulher ponderou sobre onde começaria a ensiná-lo. Sentado calmamente em frente a ela, Zester a chamou. Em resposta, Lady Florent reagiu de forma questionadora. Sem entender a reação dela, Zester perguntou se havia algo errado com o rosto dele. Pedindo desculpas, a mulher observou que aquela era a primeira vez que encontrava o barão. Por isso estava surpresa. Mais seriamente, ela perguntou se Zester havia tomado a iniciativa com sua esposa. Diante disso, o homem disse que, assim como sua esposa, estava confuso. Percebendo que isso seria mais difícil do que ela havia pensado, Lady Florent suspirou. Sentindo-se desapontada, a mulher perguntou a Paul se poderia fumar um cigarro, ao que o homem respondeu que seria melhor se abster. Franzindo a testa, Lady Florent tentou lidar com o estresse. Zester olhou para ela sem entender quando ela disse que a noite de núpcias com seu consorte não era nada parecida com a fusão sensual de um casal apaixonado. Com um sorriso despreocupado, a mulher continuou dizendo que, em sua opinião, a noite de núpcias deles foi abrupta e desprovida de ternura. Atônito, Zester não conseguiu encontrar as palavras. Pegando uma caneta, Lady Florent estava prestes a explicar visualmente o que valia a pena fazer. Ela começou a desenhar o contorno de uma figura feminina no papel. A mulher então segurou calmamente o desenho para Zester, pedindo que ele desse uma olhada. O homem era tão modesto que até esse desenho o fez corar. Lady Florent então calmamente indicou que era provável que o barão soubesse o que estava por trás do processo de reprodução. Então, ela omitiu essa parte. Ela também acrescentou que, embora a reprodução estivesse por trás do processo, nenhuma esposa gostaria da falta de iniciativa. Depois disso, a Lady disse que não era justo que apenas o barão tivesse aproveitado a noite de núpcias com sua esposa. Pegando novamente a caneta em suas mãos, a mulher circulou os detalhes necessários no desenho. Terminado o desenho, ela se voltou para Zester, dizendo que eram esses detalhes que exigiam ternura e amor. Muito constrangido, o homem gritou em tom de interrogação, ao que Lady Florent disse que ele estava reagindo como uma criança. Zester, atônito, comentou que não poderia fazer isso com sua consorte. Lady Florent então gritou com ele que a iniciativa mútua era importante e que ela tinha vindo especificamente para educar Zester, ao que ele observou que o conselho dela soava ainda mais duro. Suspirando, a mulher perguntou se ele queria tocar sua esposa sem se sentir constrangido, ao que Zester, gaguejando, respondeu que queria, mas não podia. Afinal de contas, o homem via algo doce e puro em sua esposa, como um anjo. Ele não achava que tinha o direito de tocá-la. Dobrando as mãos à sua frente, a mulher comentou, maltratando, esperando que sua esposa ainda tivesse paciência. Batendo na mesa, Zester gritou que não se atreveria a fazer tal coisa, pois achava que Cássia não iria gostar. Mantendo-se calmo, Paul pediu que ele não tirasse conclusões precipitadas, observando que, às vezes, era preciso ser mais ousado. Não aguentando mais, Lady Florent disse sem rodeios a Zester por onde começar. Os gritos envergonhados do homem podiam ser ouvidos mesmo através das janelas fechadas. Cássia passava seu tempo com Vita, conversando sobre todos os tipos de coisas e sem fazer nada. Vita falava alegremente sobre sua infância e como o barão havia brigado com ela. Cássia já não sentia mais ciúmes e queria flagrá-las em reuniões secretas. De repente, Vita parou ao ver alguém do lado de fora do escritório de Zester. Era uma mulher que cobria a cabeça com um lenço amarelo. Isso alertou Vita e ela perguntou quem era a mulher. A mulher se virou um pouco e respondeu, perguntando se ela estava perdida. Correndo até ela, Vita a agarrou pelas roupas e exigiu saber quem ela era. A estranha estava confusa e tentou explicar algo. Cássia suspirou pesadamente quando viu o comportamento indigno da garota. Ela disse a Vita para deixar a convidada ir embora,
mas a garota queria ver o rosto da mulher. Vita puxou o lenço com força e o tirou da cabeça da convidada, o que a assustou. Cássia repetiu com raiva que Vita não deveria tocar na mulher. A garota ficou indignada, pois a convidada era uma mulher de comportamento fácil. Vita perguntou com raiva o que ela lá havia feito ao barão. Cássia tentou impedi-la. Lady Florent perguntou, indignada, quem era ela para falar com ela daquela maneira. A garota ficou ainda mais irritada quando ela falou tão rudemente sobre ela. Por causa do mal-entendido que surgiu, Florent Rosaline decidiu se apresentar a Cássia. Ela disse que estava ajudando o barão a resolver seu problema e que estava feliz por conhecer sua esposa. Cássia entendeu e decidiu não deter sua convidada, desejando-lhe uma boa viagem. Com um suspiro de alívio, Lady Florent se despediu e quis ir embora. Mas Vita mordeu o lábio com raiva e discordou da senhora. Ela correu até Lady Florent e agarrou seu cabelo. A mulher gritou de dor. Isso era algo que Cássia não esperava. Ela tentou deter Vita. Lady Florent também agarrou Vita pelos cabelos. Ambas exigiram que se soltassem uma da outra. Cássia disse a Vita para soltá-la, mas a garota não respondeu às suas palavras. Lady Florent pediu a Cássia que a ajudasse, pois Vita estava quase arrancando seus cabelos. Rapidamente, Cássia correu até ela e tentou ajudá-la. De repente, Lady Florent agarrou Cássia pelo vestido. Vita não a deixaria ir embora. As duas fizeram com que Cássia gritasse e perdesse o equilíbrio. Paul abriu a porta, perguntando o que estava acontecendo aqui. Naquele momento, Zester conseguiu levantar Cássia para que ela não caísse. Cássia estava em choque e não percebeu como as coisas ficaram tão bagunçadas tão rapidamente. Enquanto isso, Vita e Lady Florent estavam no chão e continuavam brigando. Zester, preocupado, perguntou se Cássia estava bem e se ela havia se machucado. Ela decidiu não se conter e gritou: "Eu não estou bem!" "Ok, senhores!" Zester, Paul e as duas senhoras ficaram em silêncio e olharam para ela com surpresa. Era incomum para Zester ver sua esposa tão emocionada. Cássia gritou para que Vita deixasse Lady Rosaline ir embora, mas Vita não lhe deu ouvidos. Isso a deixou ainda mais irritada, e Cássia chamou Vita de atrevida. A garota não esperava isso de sua senhora, e imediatamente soltou a mulher. Cássia lhe perguntou se ela achava que era a dona da casa. Vita respondeu que não era. Cássia então perguntou como ela podia ver Vita interferir onde não pertencia. Vita olhou para ela com medo, e perguntou calmamente o que ela estava dizendo. Cássia respondeu que Vita havia atacado o convidado e desafiado sua autoridade como dona da casa. Olhando para o marido, Cássia disse que, se não a punisse, ninguém a levaria a sério. Ela admitiu que alguém estava encobrindo Vita, de modo que ela não poderia nem mesmo ser expulsa. Zester ficou nervoso quando percebeu que Cássia estava falando sobre ele. Mas Cássia avisou Vita que ela iria pensar se deveria ficar aqui. Ao ouvir que Vita estava indignada, Cássia perguntou se ela era como sua namorada. A moça, em lágrimas, pediu ao barão que intercedesse por ela junto à senhora. No entanto, ao ver o olhar de raiva de sua esposa, Zester apenas olhou para Vita em silêncio. Vita disse que fez tudo pelo barão e pela senhora. Paul pediu que ela fosse para seu quarto. Cássia repreendeu o marido por ser tão sensível à chegada de uma plebeia, enquanto era comum os aristocratas chamarem as mulheres. Zester ficou nervoso. Ele rapidamente respondeu que ela havia entendido errado, mas Cássia não deu ouvidos a ele. Ela ordenou que Vita fosse embora e pensasse bem sobre seu comportamento. No entanto, Vita continuou a se sentar no chão e a olhar para o barão com lágrimas nos olhos. Zester explicou que havia ocorrido um mal-entendido, mas Cássia, com raiva, disse a Vita para ir para o quarto dela. Olhando para Vita, ele percebeu que tinha de apoiar sua esposa ou ela agora. Ajoelhada, Vita lhe implorou por ajuda e esperava que ele ficasse do lado dela. Zester perguntou com raiva a Vita o que ela estava fazendo em vez de ouvir Cássia. Ele lembrou que sua esposa havia dito a ela para sumir de vista. Vita ficou chocada. Cássia foi embora, pensando que o marido poderia não gostar do fato de ela não cumprir seus deveres de esposa. Paul decidiu que Cássia não entendia o motivo da chegada de Lady Florent, e por isso, queria explicar a ela. Mais tarde, Zester bateu na porta do quarto de Cássia e perguntou se eles poderiam conversar. Ela respondeu que ele poderia entrar. O homem entrou rapidamente no quarto. Sua esposa estava parada na janela, olhando para ele com cautela. Ele percebeu que ela estava congelando. Zester queria tirar o paletó para dar a ela, mas parou. Ele se perguntou o que havia de tão difícil nisso, mas, devido ao constrangimento, não conseguiu fazer isso. Cássia interrompeu o silêncio e perguntou se ele queria dizer algo a ela. O homem olhou para ela com tristeza e lhe disse sem rodeios que era culpado. Sua admissão de culpa e apoio surpreendeu Cássia.
Ela perguntou se ele havia feito algo errado. Ele respondeu que havia se encontrado com Lady Florent sem intenções estranhas, mas por causa das circunstâncias. Cassia perguntou por que ele havia mencionado Lady Florent quando já havia admitido seu erro. Zester explicou que o mal-entendido foi devido à chegada de Lady Florent, mas isso pareceu estranho para Cassia. Ela perguntou por que ele havia se desculpado por isso. Zester começou a se justificar, dizendo que não havia pensado nisso ao chamar Lady Florent. Para Cassia, não importava quais eram as intenções dele. Ela estava chateada com Vita. A garota ousou se comportar de forma arrogante com a dona da casa. Zester queria explicar algo. Cassia respondeu que Paul havia lhe contado tudo. Ela achava que não se deveria permitir que Vita se comportasse daquela maneira. Zester ficou chateado com o fato de ela ter aprendido tudo com Paul e não com ele. Ele estava triste por continuar a decepcionar sua esposa. Cassia odiava ver o barão praguejando, incapaz de lidar com seus homens. Portanto, ela achava que ele deveria ter se desculpado apenas por isso e nada mais. Zester olhou para ela de forma interrogativa. Cassia explicou que ela havia dito isso porque ele queria se desculpar. Ela não ia se intrometer na vida pessoal dele e não se importava com o tipo de relacionamento que ele tinha com Vita. No entanto, ela pediu que ele não deixasse Vita agir de forma arrogante na frente dela. Zester imediatamente disse que não tinha nada com ela, mas isso não importava para Cassia. Cassia explicou que ele não precisava olhar para ela e que não importava se ele estava certo ou errado. Mais tarde, Butler foi ao escritório de Zester e perguntou se a reunião tinha sido ruim. Ele lhe disse que Cassia parecia feliz e que, por isso, achava que eles tinham tido uma boa conversa. Zester permaneceu em silêncio. Ele apoiou a cabeça na mesa e olhou com tristeza para o pedaço de papel. Paul o lembrou de que a patroa havia pedido que ele cuidasse de Vita. Ele perguntou o que Zester faria. O homem respondeu que a culpa era de sua esposa, portanto, ela deveria tomar a decisão. Mas ele não sabia como explicar à esposa que ela poderia fazer o que quisesse. No dia seguinte, o mordomo, com a carta na mão, foi até a casa de Cassia. Ela estava sentada em uma cadeira e desfrutava tranquilamente do maravilhoso aroma do chá. Também saboreou o delicioso bolo de pão de cevada. Estava tudo tão bonito do lado de fora da janela, enquanto ela comia e aproveitava o tempo a sós consigo mesma. Cassia sorriu docemente. O mordomo a informou que ela tinha uma carta de Madame Gavelon. Ele estendeu a carta para ela e lhe disse que Lord Gavelon provavelmente era o remetente. Cassia ficou agradavelmente surpresa, pois fazia muito tempo que não tinha notícias de seu amigo Yain. Ela abriu rapidamente o envelope e começou a ler a carta. O homem escreveu que havia tirado uma folga, e seus olhos se encheram de lágrimas só de pensar nela. Ele perguntou como ela estava e se estava doente. Ele queria ver como ela estava, então pediu permissão para ir vê-la. Yain esperava receber uma resposta dela em breve. Cassia sorriu, vendo o estilo informal dele. Em sua vida passada, ela havia ficado com raiva de Ayan por ignorar seu marido e deixou de ser amiga dele. Ela queimou as cartas dele sem nem mesmo lê-las. Dessa vez, Cassia decidiu fazer as coisas de forma diferente. Ela pediu a Paul que lhe trouxesse o jornal. Cassia perguntou se ela poderia pedir que ele convidasse Lord Gavelon. Paul respondeu que é claro que poderia e perguntou quando ele viria. Ela respondeu que provavelmente em uma quinzena. Paul disse que tomaria todas as providências. Cassia explicou que Lord Gavelon era um velho amigo dela e que Paul poderia discutir o assunto com o barão. Com a caneta na mão, Cassia começou a escrever uma carta para o Visconde Gavelon. Ela o repreendeu por escrever a ela informalmente. Cassia disse a ele que estava bem e que ele deveria vir assim que recebesse a carta. Ao receber a carta, Yain não veio, mas escreveu novamente, dizendo-lhe que estava por perto e que viria vê-la em breve. Cassia acordou sentada na cama e leu com alegria a carta de seu amigo. Esse lugar lembrava Cassia de sua cidade natal, onde ela não ia há 10 anos. Mas ela queria mais, ou seja, ver seus filhos e viver com eles. Cobrindo-se com um cobertor, Cassia decidiu seguir como havia planejado. Paul bateu à porta. Cassia, sem abrir os olhos, permitiu que ele entrasse. Paul disse que Zester tinha vindo com ele e queria discutir a inspeção do terreno com ela. Ao ouvir isso, a garota se levantou rapidamente, pois estava muito surpresa com o comportamento do marido. Cassia não entendia por que Zester ainda estava preocupado com ela. Ela se escondeu debaixo do cobertor novamente, respondendo que eles poderiam entrar no quarto. Paul abriu a porta lentamente e entrou no quarto. Atrás dele, Zester entrou. Vendo que a senhora não estava de bom humor, Paul decidiu sair, deixando o casal sozinho. Zester se sentiu estranho e não sabia por onde começar. Cassia espiou por baixo do cobertor, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas vendo que ele estava em silêncio, Cassia perguntou o que havia de errado.
Zester murmurou alguma coisa. A garota perguntou se era para ela cuidar das terras. Zester ficou em silêncio, lembrando-se das palavras de Paul, de que ele não poderia cuidar das terras sem a senhora. De fato, Cássia não ia fazer nada. Lembrando-se da SRA, Margaret, que tinha 5 filhos e trabalhava muito, Cássia decidiu ajudá-la. Ela disse que poderia fazer isso e perguntou se ele tinha ouvido falar da chegada do Visconde Haviland. Zester respondeu que sabia do fato. Cássia perguntou se poderia cumprimentá-lo amanhã e inspecionar as terras mais tarde. Zester rapidamente respondeu que é claro que ela poderia. Ele a deixava fazer o que quisesse. Então, um pouco envergonhado, ele disse que ela poderia fazer o que quisesse. Cássia respondeu que, se ele dissesse tudo, ela poderia ir embora, pois queria tirar um cochilo. Mas Zester não foi embora, e de certa forma, hesitante, disse que não estava tão frio lá fora. Ele não teve tempo de terminar. Cássia ficou indignada por ele não ter notado o que ela estava fazendo agora. Ela se escondeu debaixo do cobertor, dizendo que queria dormir. Zester não se deu ao trabalho de convencê-la. O dia seguinte chegou. O tempo estava ensolarado e havia neve no telhado da mansão. Zester e Cassia, cercados por mordomos e criadas, saíram para receber os convidados. Cassia estava alegre. Zester perguntou se ela sempre foi próxima do Visconde Haviland. Ela respondeu que ele estava sempre por perto e que não sabia que ele era Visconde há algum tempo. Embora sua fala fosse rude, ele era gentil e um bom amigo de Cássia. Zester perguntou se ela tinha certeza de que eles eram realmente amigos. A pergunta dele a surpreendeu. Ela perguntou indignada se eles não eram amigos. Então quem era? Mas Zester apenas murmurou algo em resposta. A garota perguntou com raiva se essa era a única coisa em que o barão estava pensando. Ele não esperava tal pergunta e perguntou com raiva. O quê? Cássia perguntou sem rodeios o que estava acontecendo com ele, mas seu marido apenas a olhava em silêncio. Com raiva, ela perguntou se ele realmente havia assim. Zester imediatamente respondeu que não. Cássia explicou que ela não havia dito uma palavra sequer sobre isso. Ele pediu à esposa que o ouvisse, mas a atenção dela foi atraída para o amigo que havia chegado. O homem estava descontente por não poder explicar tudo. Ele desviou o olhar com raiva. A luxuosa carruagem do Visconde parou diante deles, acompanhada por um cavaleiro. A porta da carruagem se abriu e um homem loiro de olhos azuis saiu. Era o Visconde Gavelon. Zester percebeu que os verdadeiros nobres estavam em um nível totalmente diferente. Zester estendeu a mão para cumprimentá-lo e queria agradecê-lo pela visita. Mas ao ver Cássia sorrindo e acenando para o amigo, ele imediatamente repetiu o gesto. Ele sorriu e disse que estava ansioso por sua visita. O Visconde sorriu de volta e agradeceu a hospitalidade. Zester percebeu que o Visconde poderia ser comparado a um cervo e ele a um javali. O Visconde perguntou se poderia cumprimentar seu amigo. Zester não se importou com isso. O homem correu até Cassia e a abraçou com força, dizendo alegremente: "Cia!" Seu comportamento foi extremamente ultrajante. Zester não esperava tal coisa. O Visconde disse sorridente a Cássia que sentia tanta falta dela que achava que ia morrer. Zester não aguentou e agarrou o braço do Visconde, exigindo que ele mantivesse seu temperamento sob controle. Cássia explicou que o Visconde estava com saudades dela, já que não se viam há algum tempo. Ela lembrou ao Visconde que não era mais a filha do conde, mas a senhora da Casa Gris, e que ele deveria ser educado. O Visconde imediatamente admitiu sua falha e pediu desculpas a ela. E depois, sorrindo, também pediu desculpas ao barão por seu comportamento. Cássia sorriu e esperou que seu amigo não ficasse bravo com ela por isso. O barão ficou contente com o fato de Cássia ter estabelecido um limite entre ela e o Visconde, e tudo foi resolvido. Depois de um tempo, Cássia e Iain estavam sentados à mesa, pois queriam conversar. Cássia teve uma sensação estranha ao vê-lo depois de 10 anos. Iain cobriu o rosto com a mão para não demonstrar suas emoções. Cássia perguntou por que ele estava chorando. Iain estava preocupado com ela, que estava morando na aldeia e não se alimentava bem. A garota explicou que era inverno, mas que eles poderiam plantar outra coisa mais tarde. Iain não entendia por que o herói de guerra era tratado assim, e eles viviam como em uma favela. Mas Cássia, com raiva, disse que as pessoas aqui trabalhavam duro e viviam normalmente. O homem se desculpou, explicando que estava com raiva porque achava que ela estava sofrendo aqui. Cássia respondeu que estava tudo bem. Iain perguntou por que seu marido, Sua Majestade, estava sendo tratado daquela forma. Ele não via sentido em vender a filha de outra pessoa para salvar a própria pele. Cássia achava que o rei era muito egoísta. Iain achava que a vida aqui era muito difícil para Cássia. Em seguida, ele perguntou sobre o marido dela, se ele era um bom homem. No entanto, Cássia não quis responder e sugeriu mudar o assunto da conversa. Iain percebeu que deveria ser grato pelo fato de Zester pelo menos não bater na esposa. Ele disse a Cássia que o marido dela também não lhe parecia ser um bom homem. O Visconde perguntou se, caso o marido dela fosse um homem decente,
ela concordaria que Sua Majestade estava passando dos limites. Cássia apenas sorriu em resposta, deixando claro que não tinha nenhuma opinião sobre o assunto. Seu amigo não perguntou mais nada e sorriu para ela com a mesma educação. Ele então lhe disse que havia trazido um presente para ela, para sua surpresa. Abrindo a mala, ele começou a tirar um pote, dizendo que ela gostaria de receber o presente. Ao ver o presente, Cássia perguntou surpresa o que era. Era um pote com uma pedra dentro. Ayan lhe disse que não havia contado a ninguém sobre o presente, mas que o havia comprado para ela. Mas Cássia ainda não entendia o que era. Ayan perguntou se ela se lembrava de que o pai dele trabalhava no setor de magia. Ele disse a ela que seus esforços tinham finalmente valido a pena e que eles tinham uma luz de pedra de mana. Ele entregou cuidadosamente o frasco de pedra de mana para Cassia. Ela olhou o presente com cuidado e se lembrou da indústria da magia. Havia uma crença de que existiam magos poderosos nos tempos antigos que haviam desaparecido com o tempo. A prática da magia cessou. E esses magos espalharam sua magia entre muitas pedras preciosas para que as origens da magia chegassem às gerações futuras. Gavlon era uma cidade devastada, mas havia muitas gemas mágicas em suas terras. Em um mundo sem magos, as gemas de mana eram apenas pedras. O antigo Visconde de Gavelon reuniu cientistas e criou a engenharia mágica, onde as máquinas e a energia proveniente das gemas eram combinadas. O pai de Cássia foi o primeiro a se juntar a Gavelon e o novo setor começou a atrair atenção. Aqueles que queriam as gemas atacaram as terras de Gavelon. A guerra eclodiu no território de Gavelon, e seu pai perguntou a Cassia se Gris poderia ajudá-lo com suas tropas. Enquanto ela pensava em como informaria o marido, Zester já havia enviado suas tropas para Gavelon. Zester havia vencido a guerra e esperava uma compensação justa de seu sogro. Como recompensa, ele recebeu uma gema de mana de alto grau do tamanho de seu punho. Ela era considerada a mais valiosa e esperava-se que seu preço disparasse quando a indústria da magia crescesse. Cássia ficou chateada, porque achava que o marido era considerado um simplório por tê-la dado de presente. Seu pai acreditava no sucesso da indústria, mas ele havia falhado ao usar gemas de mana de alto grau que encapsulavam magia complexa. A indústria da magia havia caído. Cássia não queria que seu amigo e seu pai a arrastassem de volta para o negócio deles. Cássia foi acompanhada por Paul, que a informou que Zester estava pedindo para eles descerem e almoçarem. Na mesa que os aguardava, havia uma variedade de comidas, legumes e bebidas deliciosas. Cássia ficou surpresa ao ver tantos pratos. Ela sabia que a comida dos Gris era rica em batatas e manjericão, mas o prato principal na mesa era frango assado. O cozinheiro informou que eles haviam usado tempo suficiente para prepará-lo e pediu que ela aproveitasse a refeição. O cozinheiro também pediu a Paul que servisse leite com mel para Cassia, já que ela sempre tomava em Ruberno. Cássia entendeu que todos haviam se esforçado muito para preparar esses pratos. Sinceramente, ela nem esperava que eles se esforçassem tanto. O cozinheiro lhe disse que o barão e Paul haviam preparado um banquete para dar as boas-vindas ao Visconde Havelon e que haviam ordenado que tudo fosse servido a ele. Cássia ficou surpresa ao saber que esse era o plano de Zester. Seu marido corou de vergonha. Ela sabia que o açúcar e até mesmo o leite eram considerados luxos em Gris. Zester perguntou ao Visconde se havia algo de que ele não gostasse. Ele hesitou por um momento, e então perguntou se a baronesa costumava dar tanta atenção à comida. Ao ver a cara de surpresa dela, Ayane pensou que nunca havia provado uma comida tão suntuosa aqui. Ele disse a Zester que Cassia não era exigente com os empregados, por isso não reclamava da comida. O barão se sentiu culpado por não ter se preocupado com as preferências alimentares de sua esposa. Ayan achava que o barão era culpado, pois ele sabia o que Ruberno representava. Em sua opinião, a comida local era excelente para o barão, mas não para a baronesa. O cozinheiro pediu desculpas e assumiu a culpa, pois achava que deveria ter tomado cuidado ao servir a comida. Ele se arrependeu de não ter preparado tudo, levando em conta as preferências da senhora. Cássia lembrou ao Visconde que a terra em Gris era estéril e os habitantes não podiam nem pensar em comida suntuosa. Eles poderiam fazer esses banquetes na mansão, mas ela não via sentido em fazer isso, sabendo como as pessoas estavam sofrendo. Além disso, Cássia ficaria desapontada se o barão comesse daquele jeito. Mesmo que Zester quisesse mimá-la, ela recusaria. O barão ficou surpreso. Cássia disse a Lucas que ele não era culpado de nada e agradeceu-lhe pelas refeições maravilhosas. Ela também se lembrou de como Lucas havia feito a torta de peixe assim que ela chegou. Os dotes culinários do cozinheiro a surpreenderam
e os pratos dele eram adequados ao gosto dela. Cássia pediu a ele que não negligenciasse suas habilidades e agradeceu pela comida. Lucas disse que era uma honra ouvi-la dizer isso. Ele se perguntou como ela sabia o nome dele. Cássia explicou que não podia deixar de saber o nome do homem que preparava sua comida. Ela apreciou o trabalho árduo dele e pediu a Lucas que não se preocupasse muito. O cozinheiro seguiu seu conselho. Em seguida, Cássia agradeceu ao esposo por ter preparado tudo com carinho. E ao Visconde Gavelon, Cássia disse para ele não falar tanto. Mas o barão defendeu o Visconde, dizendo que aquela situação era um incômodo para ele. Cerrando o punho com força, Zester prometeu ser mais atencioso. Sorrindo, Cássia agradeceu ao marido, dizendo que já era o suficiente. Ela então olhou com raiva para Yain, fazendo sinal para que ele se desculpasse. O Visconde sorriu e disse que havia sido um pouco desafiador. Ele se voltou para Lucas e disse que havia sido muito duro com ele. O cozinheiro respondeu que estava tudo bem. O barão agradeceu ao Visconde por ter sido rigoroso com ele e esperava que ele tivesse gostado dos pratos. Ayane sorriu, agradeceu e começou a comer. Zester olhou para sua consorte, que estava bebendo leite e mel em silêncio. O barão olhou pela janela. Quanto mais ele via o Visconde, mais isso o machucava e o fazia pensar direito. Ayane voltou a ocupar seu lugar. Zester percebeu que deveria se contentar em ter uma esposa gentil e bonita. Ele suspirou pesadamente, cobriu o rosto com a mão e não entendeu por que seu coração estava doendo tanto. Ele queria pedir à esposa que prestasse mais atenção nele. Zester achou que estava ficando louco. Ele perguntou a Paul por que Cássia estava vestida de forma tão leve. Paul respondeu que o inverno em Gris era diferente do inverno em Ruberno. Ele explicou que, no sul, todo mundo usava menos roupas no inverno, mas em Gris, o inverno era mais rigoroso. O barão disse que precisava comprar um casaco de lã grossa para sua esposa. Paul respondeu que faria tudo. Zester pediu para enviar o casaco com um bilhete, dizendo que ele estava preocupado com o fato de ela passar frio. O mordomo perguntou se não seria melhor se ele mesmo levasse o casaco para ela. As palavras de Paul fizeram Zester se perguntar, pois ele não havia pensado nisso. Paul achou que o barão deveria expressar seus sentimentos com mais sinceridade. Ele lamentou o fato de ser o único que sabia o quanto Zester se importava com sua esposa. Paul o aconselhou a ser mais honesto. Paul também enfatizou que era importante que o casal passasse mais tempo junto. Zester olhou para ele com um ar ligeiramente preocupado. O mordomo estava tentando transmitir ao barão que, apesar do mal-entendido sobre Vita, Zester precisava se aproximar de Cássia. Por causa disso, ele afirmou que Zester precisava passar a noite com sua consorte nesta noite. Cruzando os braços sobre o peito, o homem disse que não poderia fazer isso, alegando que ainda estava estudando e que poderia ouvir as críticas de sua esposa novamente. Com uma expressão de desapontamento no rosto, Paul disse que não queria dizer nada com isso. Constrangido, Zester perguntou o que ele queria dizer. Em resposta, Butler calmamente apontou que era costume os casais passarem a noite juntos, pedindo a Zester que deixasse seus pensamentos equivocados por aí. O rosto do barão ficou vermelho ao pensar no fato de que ele não poderia simplesmente invadir os aposentos de Cassia. A garota foi à frente e Ayan a seguiu, pedindo que ela o perdoasse. Ele até começou a chorar, mas Cássia não respondeu, apenas caminhou em silêncio. Ayan lembrou-a de que ele era seu melhor amigo, mas ela ficou do lado do marido. Cássia explicou que esse não era o problema, mas a reputação de Ayan. O Visconde não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele perguntou se ela gostava daquela comida. A moça respondeu que não era mais filha do Conde Ruberno. Agora que ela havia se tornado uma baronesa, ele começou a reclamar da comida. Ayane percebeu que ele estava errado. Cássia perguntou como Ayan, que tinha seus próprios territórios, podia se comportar de forma tão imatura. Por isso, ela não pôde deixar de se preocupar com ele desde que veio para Gris. O Visconde se sentiu culpado. Ele perguntou por que ele achava que ela havia crescido. Cássia não entendeu o que ele quis dizer, e Ayn explicou que ela parecia a mãe dele. A garota perguntou quanto tempo ele planejava ficar. Ayane respondeu que seriam 2 semanas. Ao ouvir isso, Cássia perguntou surpresa. Por que tanto tempo? Ayan perguntou se ela não estava feliz. Ela respondeu que estava preocupada com ele. Ele revelou que havia feito tudo o que era necessário antes de partir. Além disso, ele realmente queria vê-la. Ele tirou um pedaço de papel do bolso. Ayane o trouxe porque achava que Cássia poderia ajudá-lo. Ela perguntou se ele estava tendo um pesadelo. Ele respondeu que ficaria chateado se ela dissesse isso. Ayane disse que aquelas palavras antigas estavam gravadas na gema de mana e eram difíceis de traduzir. Cássia perguntou por que ele havia pedido a ajuda dela sem consultar os estudiosos. Ayane explicou que os cientistas não acreditavam que pudesse haver magia na gema, por isso ele a procurou.
Na folha estava escrito: um enigma para aqueles que precisam, para dar ao deus Guanmyong. Ayane disse que estava escrito na pedra que ele lhe deu. Ela leu que a magia que poderia exalar luz estava selada, uma luz sem esperança na escuridão. Ayane também traduziu essa frase, mas não entendeu como as seguintes foram traduzidas. Cassia disse: muito arrependimento para um ser fraco, darei uma chance de se arrepender. Deus da esperança, pagarei um preço excelente. Você é a nova imagem do arrependimento, eu escolho você. Ele perguntou o que era, mas Cassia também não sabia o que significava. No entanto, Ayane ficou feliz por ela ter sido capaz de traduzi-lo e entender os símbolos mágicos. Cassia percebeu que, em sua vida anterior, o departamento de magia havia falhado porque não conseguia traduzir os símbolos mágicos. A gema de mana, cujo propósito era desconhecido, foi uma recompensa após a guerra. Cassia perguntou a Ayane se ele achava que o setor de magia seria bem-sucedido. Ele tinha certeza de que sim, já que todos estavam investindo nela. Ayane perguntou se ela estava interessada. Cassia sabia que não haveria sucesso. Ela decidiu que seu marido não deveria receber a gema como recompensa dessa vez. A noite começou. A lua e as estrelas apareceram no céu. Cassia pensou no fato de que só havia visto Ayane partir e que a inspeção da terra começaria tarde. Pensou na Serra, Margaret, que a ajudara no passado e morrera por causa de seu trabalho constante. Cassia queria ajudá-la, então decidiu pedir ao marido que iniciasse a inspeção do terreno amanhã. Zester se aproximou dela discretamente, o que a assustou muito. Ela não esperava que ele viesse até ela, então ficou tão assustada que seu corpo tremia. Zester pediu desculpas e perguntou se ele a havia assustado. Ela respondeu que sim, um pouco. O barão perguntou para onde ela estava indo a essa hora tardia. A garota respondeu imediatamente que estava indo para a casa dele. Suas palavras surpreenderam Zester. Suas bochechas ficaram vermelhas. Ele perguntou por que ela estava indo para a casa dele. Ela sugeriu que ele fizesse uma verificação do terreno amanhã. Ele respondeu que poderiam fazer isso mais tarde. Cassia sugeriu que ele entrasse na sala e continuasse a conversa. Ele não se recusou e entrou no quarto, fechando a porta com força. Cassia ficou assustada. O quadro que estava pendurado na parede quase caiu na cabeça de Cassia, mas Zester o pegou. Ele disse que ela quase se machucou. Cassia respondeu que a culpa era toda dele. Zester pendurou o quadro na parede e pediu desculpas. Ela disse que não era a primeira vez que ele não conseguia controlar seu poder. O homem ficou surpreso que sua esposa o tivesse visto perder o controle. Cassia pediu que ele se sentasse. Zester rapidamente atendeu ao pedido dela. Ela lhe disse que o Visconde Gavilan ficaria mais tempo do que ela pensava. A garota disse a Iain que não fazia muito tempo que ela havia se tornado a senhora dessa propriedade. Zester disse com raiva que ela parecia não querer terminar com ele. Cassia achou que eles não iriam se atrasar e que deveriam começar amanhã. Ela perguntou se ele não se importava com isso. O barão respondeu que faria o que ela dissesse. A garota disse em voz baixa: tudo bem. Então houve silêncio entre eles. O homem perguntou à sua esposa se ela estava vindo até ele para dizer isso. Ela respondeu que sim, e então perguntou por que ele tinha vindo. Zester respondeu que eles eram casados e não precisavam de um motivo para se encontrar. Cassia respondeu que não era isso que ela queria dizer, mas que ele havia chegado em uma hora tão tardia. Sem entender Zester, Cassia perguntou se ele tinha vindo com um propósito específico. Atônito, o barão a encarou com olhos cheios de espanto. Expirando, Cassia notou que não havia nada a ser feito e começou a se livrar da capa macia e quente. Sem saber o que dizer, Zester ficou atônito. A garota, então, chamou o esposo para perto dela com uma voz suave. Zester, surpreso, pediu que ela fizesse uma pausa. Apressadamente, ele explicou a ela que era costume um casal compartilhar um quarto para passar a noite, indicando que eles deveriam simplesmente se deitar e dormir lado a lado. Ao ouvi-lo, Cassia ficou muito surpresa por um segundo. Com sua expressão habitual, a garota disse que sim. Sem perder tempo, Zester foi rapidamente até sua esposa e se deitou na cama ao lado dela. Ele se sentiu envergonhado. Cassia sugeriu que ele lhe dissesse o que quisesse. No entanto, Zester permaneceu em silêncio e suas bochechas ficaram vermelhas. Ela falou de Vita, que não havia sido punida. Cassia queria que ele investigasse o caso. Zester respondeu que Vita a havia machucado, então era ela quem precisava lidar com isso. Cassia disse que deveria ir embora amanhã. Ela pediu que ele ficasse com sua amiga. Ele disse que sua esposa havia entendido errado o relacionamento dele e de Vita. Virando-se de lado, Cassia respondeu calmamente que entendia. Zester agradeceu a compreensão dela e pediu que ela se vestisse para o clima de amanhã. Ele revelou que havia pedido a Paul que preparasse coisas adequadas para ela. Cassia permaneceu em silêncio. O homem a chamou, mas não obteve resposta e perguntou se ela estava dormindo. Mas quando ela se virou para ele,
Ele ficou surpreso com o fato de sua esposa ter adormecido tão facilmente. Olhando para sua esposa, ele não sabia se ela era um ser humano ou um anjo. Ele queria tocar seu rosto. No entanto, Zester parou e se conteve, sentindo que estava prestes a perder a cabeça. Naquele momento, a adormecida Cássia se virou e passou a perna em volta da perna dele. O homem rapidamente se deitou sob o cobertor e admirou silenciosamente sua esposa. Ele percebeu que, se quisesse ter uma vida longa, teria de dormir ao lado dela pelo resto de seus dias. O dia seguinte chegou. O tempo na cidade estava ensolarado. Conforme combinado, Cássia, acompanhada do marido e dos servos, percorreu suas terras. Os habitantes das terras puderam conhecer a baronesa. Quando ela viu um bezerro, aproximou-se dele. Cássia achou que deveriam ser trazidos especialistas em gado. Quando viu as joias, ela perguntou com entusiasmo se a mulher as havia feito sozinha. Ela decidiu comprar uma das joias e prometeu usá-la com prazer. Cássia aconselhou a mulher a vender suas joias também em outras terras, pois assim ela teria mais lucro. Ela pediu ao marido que dissesse a Paul que eles precisavam encontrar maneiras adequadas de exportar. Cássia também sugeriu que a mulher a sustentasse durante o inverno. Zester sugeriu que sua esposa terminasse ali e voltasse para casa, pois estava frio. Ela se virou. Seu rosto estava vermelho por causa do frio, mas ela queria parar em um lugar. Era uma casa próxima. Zester concordou em ir até lá com ela. Margaret saiu da casa, surpresa ao ver o barão e sua esposa. Ela correu e perguntou como eles poderiam ter vindo a pé até a cidadezinha miserável deles. Cássia explicou que eles estavam a caminho do templo e que ela sentiu um aroma maravilhoso, mas que estavam atrasados para o almoço. Ela prometeu que viria novamente para comer. A mulher disse com entusiasmo que a serviria bem. Os olhos de Cássia se encheram de lágrimas e ela respondeu que não era isso que importava, porque a comida era. Ao ver as lágrimas, Margaret ficou preocupada com ela. Cássia disse que tinha algo no olho. Zester a olhou com atenção e perguntou preocupado se ela estava bem. Sorrindo, Cássia respondeu que estava bem. A garota pegou as mãos da mulher e perguntou o que havia de errado com suas mãos, que estavam inchadas. Margaret, sorrindo, respondeu que não havia nada de errado. Cássia disse com tristeza que ela devia ter muitos empregos de meio período. Cássia percebeu que tinha pouco lucro durante o inverno, então colocou seu anel na mão. Margaret, animada, disse que não poderia ficar com ele. Cássia pediu que ela aceitasse o anel, dizendo-lhe que tinha muitas coisas e que esperava convidá-la para uma refeição na próxima vez. Ela também a aconselhou a não se esforçar demais para não comprometer sua saúde, mas a mulher ficou agitada e disse que não podia aceitar isso. Ela queria conversar com eles. Cássia pegou a mão de Zester e disse: "Querido, vamos embora." Ele gaguejou quando a ouviu chamar seu nome. O homem ficou muito feliz. Ele decidiu realizar o desejo dela e então olhou para a mulher. Margaret estava por perto, fez uma reverência e agradeceu a Cássia. Um homem correu rapidamente até eles e imediatamente se dirigiu à baronesa. Ele se apresentou a ela como James, do reino vizinho de Calypson. Ele perguntou se poderia cumprimentar a bela e angelical baronesa. James beijou a mão dela e lhe disse que estava procurando um lugar para ficar. Ele havia decidido abrir um negócio e se ofereceu para ajudar Cássia com os fundos, e estava disposto a ajudá-la com a herança. Zester ficou tão irritado e indignado que mal conseguiu se conter para não bater nele. Margaret lhe deu um tapa e pediu que ele se desculpasse. Cássia percebeu que ele estava ficando com ela de graça. James pediu a eles que dessem uma olhada na peruca, pois tinha certeza de que daria lucro. Zester gritou com raiva que ele estava zombando deles. Cássia pediu ao marido que se acalmasse. Ela pegou a peruca em suas mãos e ficou impressionada com o fato de alguém tê-la inventado há 10 anos. Tiago perguntou se ela havia gostado da peruca. Cássia sabia que, em 10 anos, as perucas seriam populares em Vich. Zester gritou para que ele limpasse o lixo. James explicou que era cabelo humano. O barão ficou surpreso e com tanta raiva que queria lhe dar um soco. Cássia o chamou de Darling novamente e ele parou. Ao se virar, viu sua bela esposa, mas já com os cabelos ruivos. James ficou feliz por ela ter descoberto como usá-lo. Cássia pareceu surpresa. Ela respondeu que achava que era assim que se colocava. James ficou grato por ela ter reconhecido seu trabalho e disse que ela era igualmente bonita com os cabelos ruivos. As mulheres de famílias nobres tinham de se vestir adequadamente e não podiam mudar o penteado a seu bel prazer. Cássia às vezes queria cortar ou pintar o cabelo de outra cor. Isso era o que muitas moças pensavam. Ela achava que uma peruca poderia fazer sucesso entre as mulheres. Zester ficou tão surpreso que não sabia o que dizer. James ficou insanamente feliz quando Cássia se ofereceu para assinar um contrato com ela. A noite havia caído.
A lua apareceu no céu e as estrelas brilhavam. Cássia sentou-se perto da lareira e pensou que em 10 anos morreria de uma doença desconhecida. Antes, parecia-lhe que a única coisa que poderia mudar era começar a viver sua vida corretamente. Mas quando conheceu James, ela percebeu seu erro. No passado, ela não teria reconhecido o valor das perucas, mas agora ela sabia que elas seriam populares. Ela desejava que os assuntos de suas terras fossem melhores. Além disso, seu filho Rael um dia se tornaria um barão quando as terras ficassem ricas. Assim, Cássia decidiu tentar o negócio de perucas. De repente, ela se lembrou de que queria se divertir nesta vida, não trabalhar. Quando viu as folhas de idiomas antigos, percebeu que não ganharia dinheiro nem mesmo com a tradução. Cássia pegou a folha e começou a traduzir do idioma antigo. Ela leu: "Dê chance e arrependimento aos pobres, marcados pelo arrependimento e pelo remorso. O Deus da oportunidade aceitará o preço do favor demonstrado, e você começará um novo capítulo de arrependimento." Cássia se lembrou de como Zester havia recebido uma gema de mana em uma vida passada. De repente, houve uma batida na porta. Era seu consorte. Ela olhou com raiva para a porta e se perguntou por que ele estava vindo até ela à noite. Abrindo a porta, Cássia perguntou o que havia de errado. Zester perguntou se podia entrar. Sorrindo, Cássia respondeu que é claro que ele podia, embora ela estivesse pensando o contrário. Ao ver as roupas nas mãos dele, ela se perguntou o que eram. Zester vestiu o casaco nela com cuidado, para sua surpresa. Ele explicou que seu casaco antigo não era adequado para o inverno deles. Então pediu a Paul que lhe comprasse um novo casaco. Ele deveria mantê-la aquecida. Cássia perguntou, surpresa, por que ele havia decidido dar o casaco a ela. O barão respondeu que queria comprar um casaco para sua esposa, que estava tremendo de frio. Ele pediu que ela não se descuidasse, o que a surpreendeu ainda mais. Sorrindo, ela respondeu que não estava se descuidando, mas que estava apenas surpresa porque não achava que receberia tal presente dele. Zester respondeu com raiva que ela não sabia nada sobre ele. Cássia admitiu que a culpa era dela. Um pouco envergonhada, ela lhe agradeceu pelo presente e prometeu usar o casaco. Cássia ficou surpresa por eles terem conversado daquela maneira e notou que ele também havia mudado. O homem foi rapidamente para a cama e Cássia percebeu que seu esposo era tímido. Ao colocar o casaco no chão, Cássia pensou que costumava ficar calada quando o assunto não lhe dizia respeito. Em sua vida passada, Zester nunca tinha ido ao seu quarto só para se divertir. Seu comportamento era diferente e parecia estranho para Cássia. Mas ela decidiu que nada disso importava. Puxou o cobertor sobre si e se preparou para dormir. Cássia estava prestes a cair no sono quando, de repente, Zester se virou para ela. Lutando contra seu constrangimento, o homem perguntou se podia abraçá-la. A pergunta dele surpreendeu Cássia novamente, como se ela não esperasse por aquilo. Depois disso, exalando calmamente, a garota se levantou. Mostrando seu ombro delicado, ela não entendeu as intenções de Zester mais uma vez. Ardendo em vergonha, o homem imediatamente a deteve. Ele esclareceu que só queria saber se não havia problema em abraçá-la enquanto dormiam. Esse esclarecimento deixou Cássia ainda mais atônita. Ela ficou surpresa com o fato de seu esposo estar se tornando carinhoso e expressando suas emoções. Em seus pensamentos, Cássia o imaginava como um homem que amava sua esposa e seus filhos. De repente, ela tremeu, pois não conseguia imaginar a proximidade entre eles. Zester ficou constrangido e começou a se desculpar, dizendo que não sabia se ela se sentiria confortável. Ela sorriu e o lembrou de que eles eram cônjuges. Cássia perguntou por que ele precisava de permissão para um pedido tão pequeno. Ele ficou surpreso e perguntou com uma voz trêmula se ela tinha certeza de que não se importava que ele a abraçasse. Cássia respondeu que era melhor do que estar com um marido que não falava com a esposa. Ele perguntou, surpreso, se essas pessoas realmente existiam. Cássia riu em resposta. Pedindo desculpas, Zester abraçou sua esposa com força e a puxou contra seu peito. Sentindo que ele estava desconfortável, ela perguntou se havia algo errado. Ele respondeu, está tudo bem. Cássia se lembrou da época em que estava tão apaixonada por ele. Na primeira vez em que viu o marido, ela se apaixonou por ele e achou todas as suas características atraentes. Cássia o tinha visto assim, mas não sabia nada sobre ele. Foi muito ingênuo da parte dela. Agora ela queria saber por que ele era tímido para abraçar a esposa. A garota decidiu perguntar algo, então interrompeu o silêncio deles. Ela pediu que ele a ouvisse e atendesse ao seu pedido. Zester estava disposto a fazer isso. Cássia começou a falar sobre filhos, perguntando se eles teriam algum. O barão estava tão empolgado que não sabia o que responder. Superando a timidez e fechando os olhos, ele respondeu que definitivamente teriam filhos. Ela perguntou se ele os amaria, cuidaria deles, os valorizaria, brincaria com eles. Ele seria capaz de acariciá-los quando se assustassem com um trovão e estaria lá para eles.
Cassia esperava que seus filhos recebessem o imenso amor de seu pai. Ele respondeu que isso não precisava ser pedido. Zester prometeu a ela que faria o melhor que pudesse e seria um bom pai para os filhos deles. Ele esperava que sua esposa respondesse algo, mas ela permaneceu em silêncio. O homem a chamou. Sem receber resposta, Zester percebeu que Cassia havia adormecido novamente. Abraçando gentilmente sua esposa, ele se perguntou por que ela havia pedido para amar seus filhos como um favor. Para ele, Cassia parecia um anjo. Por causa desse e de outros pensamentos, o homem teve dificuldade para adormecer. De repente, ele ouviu Cassia chamando por Rael durante o sono. Lágrimas apareceram em seus olhos. Ela disse com tristeza: "Sinto sua falta, Rael. Eu te amo, meu..." Cassia sonhou que estava segurando a mão do marido e que eles estavam passeando com as crianças no jardim. Ela viu as crianças e Zester parecendo felizes e sorrindo alegremente. Ao ver seu esposo sorrindo, Cassia pediu ao Senhor que ela tivesse uma vida feliz com um marido amoroso e filhos adoráveis. Ao abrir os olhos, a garota percebeu que tudo havia sido um sonho. Ela se levantou e notou que Zester não estava por perto e que ela estava sozinha no quarto. Mas ontem de manhã, quando Cassia acordou, ele estava lá esperando que ela acordasse. A garota tentou se controlar e não se preocupar. Paul não conseguia acreditar que Zester havia decidido partir de repente em um clima tão frio. O barão pediu a Paul que enviasse uma carta ao Visconde de Visha. Paul perguntou se algo havia acontecido com a senhora. Depois de hesitar com a resposta, Zester disse que nada havia acontecido. Paul percebeu que eles haviam brigado. Ele pediu ao barão que reconsiderasse o pedido de reforços de Vichy, pois a recompensa não correspondia a OS riscos e às tropas necessárias. Ele respondeu que, dessa forma, eles obteriam os territórios mais rapidamente. Paul perguntou por que ele estava com tanta pressa. Zester não conseguia se esquecer das palavras de Cassia, sobre sentir falta de Rael e amá-lo. Ele achava que era o favorito dela, que era quem mais gostava. Ele achava que era o favorito dela, que era um aristocrata. Zester ficou triste e decidiu que era melhor ir para a batalha agora. Paul o aconselhou que, se algo o estivesse incomodando, conversasse com a senhora sobre isso. Ele poderia se arrepender mais tarde, mas não haveria nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Zester respondeu que isso não era da conta de Cassia. O mordomo disse que parecia que ele estava fugindo da realidade. Zester lhe lançou um olhar determinado e quis negar imediatamente, mas não teve tempo de terminar. A porta se abriu abruptamente e Vita entrou correndo na sala, chamando-o em voz alta. Ao ver a garota, ele não se deu conta do que havia acontecido. Então se lembrou de como Cassia havia dito ontem que estava planejando expulsar Vita hoje. Vita ficou vermelha de raiva. Ela cerrou os punhos com força e disse: "Zester, você!" Ele perguntou se ela havia esquecido por que sua esposa a havia punido, mas Vita o ignorou e gritou como ele podia fazer isso com ela. Até mesmo Butler ficou chocado com a insolência e o comportamento dela na frente do barão. Zester não sabia o que fazer. Cerrando os dentes, ele perguntou: "Você está louco?" Vita gritou que ele é que havia perdido a cabeça. Ela perguntou como ele podia expulsá-la sem hesitar. Ele apenas suspirou em resposta. Vita perguntou como ele podia deixar outra mulher interferir. Paul queria impedi-la. A garota queria saber por que a senhora estava agindo assim, por que ela estava implicando com ela daquele jeito e por que Zester não queria impedir sua esposa. Batendo com o punho na mesa, o barão disse a Vita para calar a boca. A garota o fez lembrar de seus pais, que haviam pedido a ele que cuidasse dela. Olhando com raiva para ela, Zester permaneceu em silêncio, tentando conter sua raiva. Ele se lembrava bem de que ela era filha de um proprietário de terras, e ele era filho de um fazendeiro. Vita havia crescido como uma nobre em um pequeno vilarejo. Zester era seu brinquedo favorito. Ela até o usava como cavalo. Ela também queria que ele batesse nos meninos porque eles não a ouviam. Zester mordeu o lábio e se conteve para não dizer o quanto a odiava. Certa vez, ela queria que ele a beijasse para praticar antes de conhecer a Holanda. Então, Zester decidiu não se conter. Ele gritou se ela havia perdido a cabeça. A garota chorou e não conseguia acreditar que ele tinha acabado de gritar com ela. Por ter levado Vita às lágrimas, ele havia levado uma surra. Afinal de contas, ela era filha de um proprietário de terras, e ele era o empregado da filha. Para escapar dessa vida miserável, Zester se tornou um mercenário. Vita ficou na frente dele e continuou a gritar, exigindo que ele respondesse. Ele se levantou silenciosamente e foi até ela. Vita gritou: "Escolha, a senhora ou eu?" Paul foi até a porta e disse que não podia mais tolerar o desrespeito dela pelo barão. Ele abriu a porta e pediu que ela saísse. De repente, Paul viu Cassia na frente dele, que tinha vindo ver o senhor. Ele perguntou o que ela estava fazendo aqui. Ela respondeu que queria falar com o barão, mas percebeu que estava interrompendo. Cassia prometeu voltar mais tarde. O mordomo quis impedi-la, mas ela foi embora. Zester a chamou
Ele estava preocupado que ela tivesse se enganado novamente. Paul olhou para ele com raiva, sinalizando mentalmente que ele deveria ir atrás de sua esposa. O barão se lembrou das palavras de Paul. Se ele guardasse as coisas para si, começaria a se arrepender mais tarde. Cássia estava com raiva, porque Vita estava forçando Zester a escolher entre ela e sua esposa. Naquele momento, seu esposo correu em sua direção e a chamou, pedindo que parasse. O homem alcançou a esposa e a abraçou com força, o que a surpreendeu e a assustou um pouco. Cássia perguntou o que ele estava fazendo. Zester fechou os olhos e gritou: "Por favor, não vá!" Ela se perguntou o que aconteceria se ela fosse embora. O barão continuou a abraçá-la. Ela estava desconfortável em seus braços e disse isso a ele. Ele perguntou se ela iria embora. Ela queria saber por que ele havia lhe dito para não ir embora. Zester respondeu que não queria que ela tivesse uma ideia errada. Ele então a abraçou ainda mais forte, com medo de perdê-la. Ela pediu que ele a soltasse e conversassem normalmente. Assim que ele a soltou, Cássia o olhou com desconfiança e disse que ele poderia falar. Superando o constrangimento, Zester sorriu e disse alegremente que a estava escolhendo. A garota ficou muito surpresa, pois não esperava que ele dissesse isso. Isso a fez rir tanto que ela não conseguiu falar e riu. Zester ficou feliz por sua consorte não estar mais zangada. Cássia riu um pouco e perguntou se ele estava brincando. Mas Zester repetiu novamente que estava escolhendo-a e que, mesmo que os céus caíssem, ele a escolheria. Vita ficou parada não muito longe e silenciosamente segurou as lágrimas, cerrando os punhos nervosamente. Cássia permaneceu em silêncio e pensou no que tinha acabado de ouvir. Zester se virou e olhou interrogativamente para Vita. Ele não entendia por que Vita estava agindo assim. Ela disse em lágrimas: "Zester, como você pôde?" O homem olhou para ela com raiva e disse que ela deveria chamá-lo de barão ou senhor. Vita queria chamá-lo pelo nome novamente, mas se conteve. Zester foi até ela e disse que já a havia avisado. Ele decidiu que era hora de terminar esse relacionamento, pois não era mais escravo dela. Zester lembrou Vita, dizendo-lhe repetidamente que o relacionamento deles havia mudado. Como ela havia ultrapassado os limites, ele lhe disse para voltar imediatamente para o lugar de onde viera. Mas a garota ficou parada e olhou para ele com surpresa, perguntando: "O quê?" Ele disse com raiva que ela deveria ter respondido: "Eu obedeço." Não o quê? Zester não queria brigar constantemente com sua esposa por causa de Vita, então disse a ela que voltasse para a aldeia. Cássia ficou chocada. Vita perguntou com uma voz trêmula se ele estava falando sério. Com um olhar de raiva nos olhos, Zester disse em voz alta que estava falando sério. Com o punho cerrado e nervosa, a garota chamou o nome dele novamente. Zester a lembrou de que ela deveria chamá-lo de barão. Vita perguntou se ele se arrependeria, ao que ele respondeu que seria a melhor coisa que já havia feito na vida. Cássia, observando-o, apenas suspirou com entusiasmo. Ela podia ver pela expressão do marido que ele estava desconfortável. E naquele momento, Zester se virou e olhou para Aishion, a esposa que estava por perto. Ele sorriu e parecia satisfeito por ter tomado a decisão certa. Zester foi até ela e, pegando-a pelos ombros, disse: "Venha, querida." Cássia o acompanhou em silêncio. Sem se virar, Zester se despediu de Vita, que estava sentada no chão. Cássia refletiu sobre o motivo da mudança de seu esposo. Antes, ela achava que ele e Vita tinham mais do que apenas um relacionamento amigável. Fechando a porta, Zester pediu desculpas à esposa por não ter feito isso antes. Ele se sentiu mal por incomodá-la. Cássia disse que estava tudo bem. Ele perguntou por que ela tinha vindo. Ela respondeu que a Yan estava entediada e queria pedir uma visita à propriedade para ela. Zester ficou irritado e perguntou se não era por causa dela que ele estava demorando aqui. Cássia tinha certeza de que não era, mas Zester tinha uma opinião diferente. A garota se perguntou se seu esposo estava com ciúmes. Ele perguntou o que havia de errado com o Visconde. Em seguida, Zester a informou que ele iria embora amanhã. Cássia não esperava por isso. Ela perguntou para onde ele estava indo tão repentinamente. Ele explicou que queria ajudar o Visconde Visha a libertar seu domínio dos bárbaros. Ela se lembrou de que, no passado, nessa mesma época, ele havia feito sua primeira viagem de negócios. Cássia perguntou qual era a compensação. Ele respondeu que 500.000 pratas de uma só vez e que, após a vitória, queria dar a eles a mesma quantia. Mas Cássia ficou indignada, pois ele não tinha dinheiro para isso. Zester lhe disse que eles receberiam mais de 500.000 pratas após a vitória. Ela pensou que ninguém vai para a batalha com tanto dinheiro. Ele explicou que essa compensação era melhor do que as anteriores. Mas Cássia queria ter certeza de que eles poderiam merecê-la. Ela achava que ele não se importava com o dinheiro e não queria ir para a batalha. Mas Zester disse que ele só estava indo lá para ganhar dinheiro. O barão explicou que, devido à baixa renda de suas terras, ele precisava ganhar dinheiro. Eles precisavam de carne de porco, carne bovina e açúcar, e para isso,
tinham de trabalhar mais. Cássia ficou muito surpresa com o fato de ele estar preocupado com tudo isso. Zester disse que o lugar estava longe de seus padrões, mas ele fez o melhor que pôde. Ele estava se esforçando ao máximo para fazer Cássia esquecer o lugar em que vivia. O barão estava lhe dando coisas que ele achava que ela sentia falta, mas ele estava sendo egoísta. Cássia não entendia o que ele queria dizer, então pediu uma explicação. Perguntou se ela estava desesperada para voltar para casa. Ele respondeu que ela estava com saudades. No entanto, Cássia disse que realmente não queria ir para casa. Zester perguntou com raiva do que ela sentia tanta falta do Rael. Ao ouvir isso, ela ficou assustada e perguntou com a voz trêmula como ele havia descoberto sobre ele. Ele explicou que não tinha a intenção de ofendê-la, mas quem quer que ela tivesse conhecido no passado, Cássia gritou para que ele lhe contasse como havia descoberto sobre Rael. Zester revelou que ela havia chamado o nome dele 28 vezes enquanto dormia. Ao ouvir isso, Cássia ficou surpresa. Ele prometeu a ela que a trataria melhor e pediu que ela esquecesse Rael. Ela respondeu que isso era impossível, pois nunca havia conhecido um homem como Rael. Cássia ficou surpresa com o fato de uma criança poder crescer tanto em um curto espaço de tempo. Rael percebia quando ela estava de mau humor e sempre falava com ela para que se sentisse melhor. Zester ouvia atentamente sua esposa sem dizer uma palavra. Ela lhe disse que Rael era muito bonito, assim como seu pai. O pai daquela criança tinha muitos problemas, mas era bonito. Cássia ficou feliz por Rael ser igual ao pai. Zester ficou envergonhado e percebeu seu erro. Ele não sabia o que dizer. Desviando o olhar, ele pediu que ela não contasse mais nada, pois ele entendia tudo. Ao ver a reação dele, Cássia ficou surpresa com o fato de o marido estar com ciúmes. Ela perguntou por que ele estava prestando tanta atenção nela. O homem não entendeu o que ela quis dizer. Cássia perguntou se o incomodava viver com uma mulher que não era confiável. Zester respondeu que não e perguntou quem havia dito tal coisa. Ela respondeu que estava apenas pensando em voz alta e pensou consigo mesma que ele já havia dito isso a ela no passado. Cássia ficou feliz por ter falado enquanto dormia, pois seu marido havia decidido ser mais gentil com ela. Mas Esther seria mais gentil mesmo se ela não dissesse nada enquanto dormia. Cássia sorriu e respondeu que isso era demais. O homem disse com tristeza que, a julgar pela expressão dela, ela não acreditava nele. Ela respondeu que não acreditava. Zester pediu que ela dissesse o que ele poderia fazer por ela. Ele admitiu que não era eloquente, mas se ofereceu para sair e tomar um pouco de ar fresco. Cássia se lembrou de Rael e percebeu que o comportamento dele era muito parecido com o de seu pai. Zester confessou ser lento, mas prometeu se esforçar mais e pediu para falar se ela não gostasse de alguma coisa. Tudo isso pareceu estranho para Cássia. Ela conhecia seu esposo há 10 anos. Não importava como ela o olhasse agora. Não era como se ele estivesse fingindo. Suspirando e reunindo seus pensamentos, a garota decidiu explicar. Ela disse que esta terra era linda e que o ar era bom e que as pessoas daqui também eram agradáveis. Ela não tinha do que reclamar. Ela pediu ao marido que não ficasse assustado quando falassem sobre a terra. Ele esclareceu novamente se isso era verdade. Cássia respondeu com confiança que sim. Um pouco envergonhada, ela revelou que não havia ninguém como Rael, mas ela gostaria de ter um filho assim, que fosse doce e gentil. O barão brilhou de felicidade e respondeu alegremente que entendia tudo. Mas havia algo que preocupava sua consorte. Ele a ouviu atentamente. Cássia entendeu que ele estava com pressa, mas mesmo assim pediu que ele adiasse a viagem. Ela o lembrou de que o Visconde Gavelon era hóspede deles, e se ele fosse embora, ela ficaria sozinha com ele na mansão. Quando ela mencionou isso, Zester decidiu não ir embora. Ela se ofereceu para conversar sobre trabalho após a partida de Gavelon. Zester perguntou alegremente se ela queria. A moça respondeu, claro que sim. O barão agradeceu à esposa e quis dizer algo. Cássia olhou para ele com atenção, mas ele ficou em silêncio. Zester disse que eles tinham sorte de tê-la como senhora da Gris Manor. Ele prometeu dar o melhor de si por ela e saiu correndo da sala. O homem estava tão envergonhado que até suas orelhas ficaram vermelhas. Sua sinceridade surpreendeu Cássia, que o seguiu com entusiasmo. O dia seguinte chegou. A luz do sol entrava pela janela do corredor. Paul estava em frente à porta da patroa, que o havia chamado pela primeira vez. Cássia estava deitada na cama. Quando ouviu Paul entrar, ela o deixou entrar e pediu que ele se sentasse ao seu lado. O mordomo sorriu e obedeceu às instruções da senhora. Ele perguntou por que ela o havia chamado. Ela respondeu que tinha ouvido falar que o Visconde Viche havia pedido apoio. Cássia revelou que havia dito ao barão para adiar o envio de ajuda por uma semana. Paul ficou feliz pelo fato de o mestre ter adiado a data de envio graças às palavras da senhora. Ela confessou que havia pedido isso porque algo no tratado deles a incomodava. Paul perguntou o que era. Cássia perguntou se ele conhecia os detalhes do contrato.
Paul respondeu que eles eram conhecidos. Ela achava que a indenização solicitada era muito alta. Seu marido não tinha cavaleiros pagos e estava comprando mercenários. Dessa vez, eles não podiam pagar pelo trabalho deles. Paul confirmou que esse era o caso. Ele revelou que o Visconde Vichy continuava dizendo que não queria gastar muito. Cássia ficou indignada e se ofereceu para resolver os problemas de dinheiro. Ela achava que quanto mais próximos vocês fossem, mais dinheiro deveriam receber. Paul concordou plenamente com ela e a apoiou. Era estranho para ela que Paul pensasse o mesmo que ela, mas não dissesse nada ao barão. Paul lhe disse que o barão sempre se recusava a falar sobre os problemas com as tropas. Cássia inclinou a cabeça para o lado e respondeu que entendia. Ela então decidiu que falaria com o Visconde Vichy pessoalmente e pediu a ajuda de Paul. Paul prometeu alegremente ajudar e pensou que a senhora havia se tornado a salvadora deles. Ela se lembrou de como seu marido tinha ido ao campo de batalha muitas vezes. Ela adivinhou por que suas terras eram pobres. Para o Visconde Vichy, Zester não era bom o suficiente, então ele o tratava como um simplório. A terra fértil de Vichy ficava no norte e era frequentemente invadida. Neste inverno, o clã Rakan, que podia controlar monstros, atacou o povo da Cordilheira Basca. Desde então, o clã não estava nem mesmo indo embora deste lugar. Embora fossem poucos, eles ainda representavam uma séria ameaça. Eles tinham monstros aterrorizantes de 3 metros de altura que pareciam lobos. Vichy não tinha nenhum cavaleiro, então não podia lutar contra eles. Portanto, Zester, que estava disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, era a melhor opção para eles. Ao receber a carta, o Visconde Vichy ficou furioso ao perceber que Zester obedecia à sua consorte em tudo. Era uma carta de Cássia, na qual ela queria discutir o pedido de ajuda dele. Ela escreveu que queria ajudar não só o Zester, mas também a Gris. Cássia achava que o acordo era injusto, pois o pagamento adiantado de 500.000 pratas não cobriria o pagamento dos soldados contratados. O Visconde Vichy cerrou os dentes em sinal de frustração e murmurou algo. Ela pediu educadamente que ele reconsiderasse o acordo e escrevesse de volta. O Visconde ficou furioso. Ele chamou Cássia de vilã ardilosa e achou que era ele quem perderia o dinheiro. O mordomo disse que a quantia não seria suficiente e, naturalmente, a esposa do barão escreveu para ele sobre o assunto. O Visconde gritou que ninguém daria tanto dinheiro para compensar um cão selvagem. O mordomo pediu que ele pensasse no assunto. Conhecendo Zester, o Visconde percebeu que não poderia conversar com sua esposa sobre o assunto. O mordomo disse que era responsabilidade da madame resolver assuntos internos. Isso deixou o Visconde ainda mais irritado, que gritou porque ele a estava defendendo. O mordomo limpou o rosto com um lenço e respondeu que não era esse o ponto. O Visconde ficou irritado. Ele achava que aquela quantia era pequena e poderia ter concordado. Mas a situação era diferente. O Visconde se lembrou das palavras de Cássia. Ele não tinha vergonha de se envolver por uma quantia tão pequena. Ele achava que ela era jovem e decidiu convidá-la para ir a Vichy para falar com ela pessoalmente. O mordomo o aconselhou a não falar assim da baronesa. O Visconde, irritado, disse ao homem para ficar quieto. Ele começou a escrever a carta, esperando que Cássia não interferisse mais e que Zester o ouvisse. Algum tempo se passou. Ao redor da mansão Gris, as árvores estavam cobertas de neve. Havia um envelope aberto sobre a mesa e uma xícara de chá aromatizado ao lado. Cássia estava sentada à mesa e pensando em algo. Paul olhou com tristeza para a carta e perguntou o que ela iria fazer. Ele achava que um encontro pessoal com o Visconde Vichy não adiantaria nada. Ela respondeu que parecia que ele estava tentando fazê-la mudar de ideia. Por essa carta, ficou claro para ela que o Visconde subestimava as moças. Se isso tivesse acontecido há 10 anos, elas poderiam ter sido roubadas por essa quantia de dinheiro. Cássia decidiu escrever que viria. Ela pediu a Paul que dissesse a Zester que eles haviam sido convidados pessoalmente e que fariam a trilha juntos. Ao ouvir isso, o barão se opôs. Paul perguntou por quê. Zester respondeu que era um lugar perigoso, cheio de monstros e animais selvagens. Paul explicou a ele que a senhora estaria no castelo, que ficava longe da Cordilheira Basca. Zester achou que eles deveriam considerar a distância entre Vichy e Gris. Paul o aconselhou a falar com a senhora porque ela queria aceitar o convite, mas Zester estava preocupado com ela e achava que ela desmaiaria quando visse o monstro. O mordomo suspirou pesadamente, sorriu e respondeu que estava tudo bem. Enquanto isso, Cássia foi até a casa de Yain e, depois de obter permissão, entrou no quarto. Ele estava colocando suas coisas na mala e disse que precisava voltar para Gavelon amanhã. Preocupada, ela perguntou por que, de repente, algo havia acontecido. Yain lhe disse que uma das valiosas joias havia desaparecido. Cássia perguntou se ela era realmente tão valiosa. Suspirando, Yain disse que não tinha preço,
pois, caso contrário, ele não se preocuparia tanto. Ao perceber a importância do que havia acontecido, ela não entendeu como a pedra poderia ter desaparecido. Ele lhe disse que todas as gemas valiosas estavam seladas com magia de selamento na fortaleza de Gavelon. Ayan havia verificado várias vezes, mas sua irmã mais velha havia descoberto que uma delas havia desaparecido. Da última vez que ele verificou, todas as gemas estavam no lugar e seguras. Cássia perguntou quem as teria roubado. Ayane não tinha certeza se ela havia sido roubada. A garota perguntou que magia havia naquela gema. Ele pediu para que ela visse sua tradução da língua antiga que estava fazendo. Depois de olhar as folhas, ele disse que aquela língua antiga estava gravada naquela pedra. Cassia leu: "Dê uma chance ao penitente que está cheio de arrependimento. O Deus da oportunidade aceitará o preço do favor demonstrado, e você terá uma chance de se arrepender." Ela percebeu que as frases escritas na pedra eram apenas teóricas. Cássia perguntou se poderia haver uma pedra ali que desaparecesse após a aplicação. Ele respondeu que isso era possível. Ayan lhe disse que não era tão fácil assim roubar a gema. Cássia então disse que talvez a gema tivesse desaparecido em outro lugar. Ele olhou para ela com surpresa e perguntou o que ela queria dizer. Ela respondeu que, se você se arrepende de algo, tem a chance de se arrepender. Cássia deu o exemplo de que eles estavam afastados por algum motivo, e era provável que ele quisesse consertar isso. Embora tivessem cortado os laços há 10 anos, o relacionamento deles havia se restabelecido e Cássia havia recebido o poder de voltar no tempo. Ayan perguntou se ela achava que a gema desaparecida tinha o poder de voltar no tempo. Ela respondeu que era apenas uma suposição. Ele disse que isso significava que alguém do futuro a havia usado para voltar no tempo. Assim que funcionou, a pedra desapareceu. E isso fez com que a gema desaparecesse no tempo deles. Ayan perguntou se isso estava correto. Cássia respondeu que não tinha certeza. A garota pensou sobre o motivo de seu retorno. Ela não sabia se seu pai e Ayan tinham ido vê-la quando ela morreu para vê-la e fazer pesquisas. Mas ela era a única que tinha lembranças. Cassia o aconselhou a voltar para Gavelon, resolver tudo e depois escrever para ela. E Ayn respondeu que sim. Depois da conversa, Cássia foi falar com o marido, que era contra sua ida à Visha. Ele explicou que era muito perigoso lá agora e que ela poderia ir mais tarde. No entanto, ela o lembrou de que era falta de educação recusar um convite pessoal. Zester pediu que ela não se preocupasse com isso e prometeu conversar com o Visconde. Mas Cássia estava preocupada com o fato de o tratado ainda não ter sido assinado. Ela disse que precisava contratar soldados primeiro. Ele respondeu que havia entrado em contato com pessoas que conhecia. Zester a lembrou de que estava frio lá fora e pediu que ela se vestisse mais quente e comesse na hora certa. Ela perguntou sobre o pagamento dos mercenários. Ele fingiu não entender. Cassia explicou que os soldados pensariam que seriam pagos. Ela perguntou se eles tinham dinheiro. Ele tinha certeza de que, como trabalhavam juntos, aqueles homens não iriam querer muito dinheiro. Ela achava que eles poderiam querer mais dinheiro, já que estariam arriscando suas vidas. Zester não deu ouvidos a ela e decidiu fazer o que ia fazer, dizendo, por fim, que não era tão pobre assim. Cássia respondeu que esse não era o ponto. Ela não iria desistir de qualquer maneira. Quando Lady Florent veio ver o barão, ela soube por Paul que ele não precisava mais de treinamento. Ela disse que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Paul parecia tenso. Ele prometeu compensá-la por seu trabalho, mas ela se recusou, pois havia recebido um depósito sem fazer nada. Lady Florent decidiu deixar um presente para o barão como um presente de despedida. O mordomo ficou surpreso ao ver uma caixa vermelha e perguntou o que era. A mulher sorriu e respondeu que ele entenderia quando a visse. Ao abrir a caixa, Paul viu que se tratava de chocolates. Ele agradeceu a ela e prometeu entregá-los ao barão. Ela respondeu que não era nada e perguntou se ele precisava explicar como comê-los. Paul se perguntou se o chocolate poderia ser comido de outra forma. Lady Florent explicou que era melhor combiná-lo com vinho e fazê-lo antes de ir para a cama. O mordomo ficou encantado e seguiu todas as suas dicas. Ela sorriu e tinha certeza de que, se o barão não sabia, o mordomo definitivamente a entendia. À noite, Cássia foi ao quarto de Zester porque queria conversar sobre as tropas. Batendo na porta, ela perguntou se podia entrar. Ele abriu a porta abruptamente e a assustou. Zester imediatamente se desculpou. Ele estava com tanta pressa que não teve tempo de abotoar a camisa. Cássia queria falar com ele, então perguntou se podia entrar. Ele não se importou, pois já havia passado da hora de dormir e ele estava indo falar com ela. Cássia entrou na sala e disse que dormiria no quarto dele esta noite. Zester a advertiu que, em comparação com seu quarto, poderia ser desconfortável aqui. Isso não a assustou. Cássia disse que Yain iria embora amanhã depois do café da manhã.
Ela perguntou se ele estava vindo para se despedir. Zester ficou surpreso e rapidamente respondeu que é claro que ele viria. Cassia agradeceu ao esposo por tê-la mimado e depois começou a falar sobre a viagem. Zester ainda era contra, dizendo que era perigoso. Ela temia que ele dissesse algo estúpido sobre a indenização. Ele não queria isso por causa disso, pois ela tinha sido muito amiga do Visconde Vichy. Cassia explicou que a indenização deveria ser de mais de 1 milhão de pratas. Ele pediu que ela não se preocupasse e prometeu cuidar do assunto. Ela perguntou se ele não sabia que não havia nada no contrato que garantisse sua segurança. Ele não entendeu o que ela quis dizer. Cassia perguntou se ele fosse para a guerra e algo acontecesse com ele, o que aconteceria com ela. Zester percebeu que sua esposa queria dizer que ele deveria aumentar o preço se fosse sair e morrer em algum lugar por aí. Ela se desculpou pelas palavras duras. Ela queria que ele voltasse inteiro, mas ninguém poderia garantir a segurança de sua vida. Ele permaneceu em silêncio. Cassia disse que não estava dizendo isso por ela, mas por ele. Ela o lembrou de que ele não era mais um plebeu, mas um nobre encarregado de suas terras. O Visconde Vichy não é mais seu senhor, e ele não deveria pensar nele dessa forma. Cassia explicou que ele havia pedido a ajuda deles, e que Zester poderia aceitar ou rejeitar o pedido. As atitudes dos outros nobres em relação a ele se estenderiam a ela também, e se ele tomar decisões ruins, ela ficará desapontada com ele. Cassia disse com tristeza que ela era a consorte do Barão Gris, não um soldado que arriscaria a vida por uma coisa insignificante. Zester a ouviu e disse que entendia. Ela perguntou se poderia aceitar o convite do Visconde Vichy. Ele respondeu que sim, e a lembrou de que era perigoso lá fora. Cassia imediatamente respondeu que entendia. Zester ficou em silêncio e parecia triste, pensando no que sua esposa havia dito. Cassia percebeu que não deveria ter entrado em greve, mas tentou entender seu marido. Ela perguntou se ele não gostava que ela fizesse o que queria. Zester respondeu que não. Cassia explicou que ela queria dizer que ele não precisava ter medo de ser um nobre. Afinal de contas, ele era um nobre agora, e não importava o que havia acontecido no passado. Ao contrário dos nobres que herdaram o status de seus ancestrais, os nobres cujos sucessos foram reconhecidos eram muito mais respeitados. Portanto, Cassia achava que ele deveria ser mais confiante. Zester permaneceu em silêncio. Ele estava tão envergonhado e animado com as palavras dela que seu rosto ficou vermelho de repente. De repente, ela viu uma caixa vermelha e perguntou o que era. Zester se lembrou das palavras de Paul, de que ela havia sido dada por Lady Florent para ajudá-lo a se aproximar de sua esposa. Paul o aconselhou a dizer à Lady que ele mesmo a havia preparado. Ele pediu que ela abrisse a caixa, dizendo que era seu presente para ela. Cassia ficou surpresa. Quando ela abriu a caixa e viu os chocolates, ficou encantada. A garota sorriu e agradeceu o presente. Depois de comer um bombom, Cassia ficou feliz, pois era a primeira vez que provava um chocolate tão delicioso. Ela pegou um bombom em forma de coração e o deu para Zester experimentar. Ele não recusou e decidiu saborear aquele doce. A garota sorriu e perguntou se não estava delicioso. Era a primeira vez que Zester comia chocolate. Então ele não tinha ideia do gosto. Cassia se perguntou o que era essa sensação de cócegas que não fazia parte de seus planos de 10 anos de idade. Com a desculpa de que estava cansada, ela foi para a cama. Zester decidiu ir para a cama também. Eles desejaram uma boa noite um ao outro. Cassia não conseguiu dormir tranquilamente. Ela sentiu algo estranho e seu rosto ficou corado. Respirando pesadamente, ela se levantou da cama, sem perceber o que estava acontecendo. Olhando para Zester, ela viu que ele estava com a cabeça apoiada no chão. Sua voz ficou estridente quando ela perguntou se ele estava bem. O barão perguntou se Cassia estava bem. A garota lhe garantiu que estava bem, pois ia sair a negócios. No momento seguinte, Zester se levantou da cama, dizendo que também precisava ir embora. Cassia observou que ela também precisava se afastar, mas o homem respondeu com entusiasmo que ele precisava mais. Quando Zester se levantou, a garota olhou para ele com surpresa. Confuso, Zester perguntou se havia algo errado com ele. Com a mão trêmula, Cassia apontou para a frente dela, chamando a atenção do homem para o que chamou sua atenção. Olhando para onde sua consorte estava apontando, Zester ficou ainda mais confuso. Querendo se esconder de uma situação tão embaraçosa, o homem pulou para debaixo do cobertor. Perplexa, Cassia se perguntou o que havia acontecido, afinal. Ao olhar para a caixa de chocolates, foi como se a garota tivesse percebido. Voltando-se para o barão, ela perguntou onde ele havia comprado a caixa. Sem entender o que Cassia queria dizer, ele a olhou interrogativamente. Mas seus pensamentos estavam ocupados com o fato de que ela estava simplesmente deslumbrante hoje. Querendo tocar a garota, Zester estendeu a mão na direção dela. No entanto, ele rapidamente afastou a mão, não se permitindo fazer isso. Como se estivesse se punindo por esse erro, Zester fechou o punho e deu um soco no próprio rosto. Cassia realmente não entendia o que estava acontecendo.
Ela pensou em estancar o sangue que vinha do golpe. Abaixando a cabeça, o barão pediu à sua consorte que saísse da sala, dizendo que estava se sentindo estranho. Mordendo o lábio inferior, Cássia disse, gaguejando um pouco, que não estava sentindo nenhuma força. Ela então disse que também estava se sentindo estranha e perguntou onde ele havia conseguido aqueles doces. Depois de refletir, Zester chegou à conclusão de que, afinal, eram os doces. Ele fez uma careta ao se lembrar das palavras de Paul de que Lady Florent havia trazido esse presente. A garota deu um suspiro de alívio quando o barão lhe disse com a voz trêmula que agora ele levaria o presente para outra sala. Antes que ele pudesse colocar suas palavras em ação, Zester se curvou diante dela, pedindo desculpas por sua transgressão. Ele contou a Cássia que o doce era, na verdade, um presente da senhorita Rosaline para eles, para que eles, como casal, pudessem se unir. Olhando para ela com olhos de culpa, Zester perguntou o que eles deveriam fazer. Com o punho cerrado, a garota lutou contra a vontade de socar o homem. Depois disso, ela se deitou na cama, cansada. Um Zester nervoso não parava de perguntar o que eles deveriam fazer nessa situação. Olhando para ele, Cássia pensou consigo mesma que ele era o homem perfeito, sem nada de bom. Pegando gentilmente o rosto de Zester, a garota disse sinceramente que estava feliz por eles estarem se casando. Ela também acrescentou que Zester teria ficado ainda mais confuso se tivesse compartilhado aquele doce com um estranho. Envergonhado, o homem observou que não teria havido problema algum, porque então ele teria revidado com toda a força que pudesse. Cerrando o punho com força de excitação, ele disse que, como eram um casal, tinha uma pergunta a fazer. Um pouco inseguro, Zester perguntou a Cássia se ele poderia beijá-la, e a garota permitiu. Tocando-o gentilmente, a garota pensou consigo mesma que tal relacionamento com ele era extremamente atípico para ela. Ela então tomou a iniciativa do beijo, tocando gentilmente os lábios dele, o que surpreendeu Zester. No entanto, apesar da estranheza da situação, o barão retribuiu o beijo com ousadia. Parecia ser o primeiro beijo deles, cheio de sinceridade e sentimento. Interrompendo o beijo, Zester hesitantemente quis esclarecer algo para Cássia. Confusa, a garota observou que estava tudo bem e que perguntas eram desnecessárias. Tendo recebido uma resposta, o homem, sem pensar muito, continuou o beijo. Ele abraçou gentilmente sua esposa, saboreando esse momento delicado com ela. Zester então começou a beijar seu pescoço carinhosamente. E Cássia, embora envergonhada, não se importou. Os beijos dele faziam Cássia se sentir maravilhosa, o que ela disse a Zester. Perplexo, o homem perguntou do que exatamente ela estava falando. Cássia explicou que o fato de estar perto dele agora a fazia se sentir feliz. Suas palavras agradaram e confundiram o barão. Parecia que Cássia não esperava que ela mesma ousasse dizer algo assim. Dirigindo-se a ela pelo nome, Zester entrelaçou gentilmente seus dedos. Aproximando a mão frágil de Cássia da sua, o homem a beijou com carinho. Esse gesto fez com que Cássia se sentisse estranha. Depois disso, eles se aproximaram um do outro, querendo se fundir nesse lindo momento repleto de amor sincero. A manhã chegou e a luz do sol entrou no quarto do casal, tentando acordá-los. Zester já estava acordado e olhava com ternura para sua adorável esposa que estava dormindo tão docemente. Graças a essa noite, eles passaram a se conhecer mais intimamente. Ele se lembrou das palavras dela. Foi um prazer, querida. O rosto dela ficou corado de vergonha e suas mãos tremiam. Zester garantiu a si mesmo que não estava sonhando com tudo isso. O cabelo prateado de sua consorte cobria seu pescoço gracioso e parte das costas, revelando um pouco de seu ombro branco como a neve. Como um esposo atencioso, Zester desajeitadamente puxou o cobertor sobre ela, tentando cobrir sua esposa. Ele se lembrou de como ela havia dito que estava feliz por eles estarem casados. Zester, envergonhado, beijou o ombro dela gentilmente. Colocando seu braço musculoso em volta dela e se aconchegando mais perto dela, ele parou de ficar envergonhado, pois já estavam casados. Olhando ternamente para Cássia, suas bochechas coraram novamente e ele sussurrou com uma voz trêmula: "Eu te amo muito."